Muito bem, tá começando mais um Papo com Maraca, começando mais um, porque estão deixando a gente fazer. Se tá deixando a gente fazer, é que tá ficando bom, então eu quero agradecer você, agradecer sua audiência, sempre aqui com a gente. Eu sou Alessandro Maraca, a gente tá no Papo com Maraca. E eu, lógico, né, eu tenho que pedir aquela curtida, aquele seguir aí, então já vai no YouTube, você que tem YouTube, vai lá e procura Papo com Maraca. Agora digitou Papo com Maraca, o primeiro que vai aparecer lá é o nosso podcast. E se você tiver Spotify, que é o outro tocador, vai lá no Spotify também, digita Papo com Maraca que você vai nos encontrar, tá? E eu queria um feedback seu no Instagram. Manda pra gente lá, Alessandro_Maraca é o meu Instagram, manda falando o que você achou dos convidados que estão aqui hoje, daqui a pouquinho eu vou falar o nome dos caras, aliás, nome não, só tem apelido aqui hoje, né, e daqui a pouquinho nós vamos falar o apelido de todo mundo, vocês vão conhecer, são gente conhecidas daqui, são gente queridas daqui, queridas pela maioria, né, algumas pessoas, mentira, tudo queridão. Já vou revelar os meus convidados aqui. Aliás, eu vou abrir aqui o Chopp Claro, já chamando ele, Fernando Cachaça. Fala, Cachaça. Agora eu senti firmeza. Beleza? Agora tá ficando. Ô, Caixa, primeira vez que eu começo um podcast assim, olha já só. Abastecendo aí de cerveja. O Gibi tá aqui, salve, Gibi. Uai, e aí, senhor? Beleza, cara? Show. Tudo bem? Já receber vamos um gole aqui pra brindar com vocês. Claro, aqui. Fofão. Grande Fofão. Para alguns é Júlio Ponton, mas a gente gosta mais do Fofão, né, Caixa? Não bem melhor, jeito. Né? Fica muito melhor. Bem melhor. E Maraquinha, levando dele aqui também pra gente brindar e eu agradecer vocês. Muito obrigado, meus amigos. Paz e sucesso aí. Começando mais um Papo com Maraca, diretamente dos estúdios da Harmônica Produtora, aqui no Fiusa Center, e irradiando para todo o Brasil, aliás, para todo mundo na rede mundial de computadores. Muito obrigado, viu, gente? Ó, hoje, turma especial aqui, eu quero agradecer muito, já começar. Cara, todo Cachaça, Gibi, Fofão e Maraca. Ô, Cachaça, por que Cachaça, cara? Vixe, tantos anos, cara. Hoje todo mundo sabe por quê, né? Hoje sim, né? eu tenho 62 anos, eu tenho esse apelido desde os 12, são 50 anos de cachaça. 50 anos. Mas veio por causa de teatro. Na verdade, eu fazia teatro lá em Barretos, eu era muito... Não é por conta da cachaça? Não, a cachaça também. Mas é que eu era muito tímido, eu não conseguia subir no palco nem a pau. Meu pai tinha uma farmácia, eu tomava aquele biotônico Fontoura. Tô sabendo que biotônico tinha álcool, né? Já tinha, né? Não tinha, agora não tem mais álcool, tiraram o álcool. E eu tomava para encorajar. E eu punha sempre num vidrinho assim, uma cachaçinha para subir. Dava uma coragem. E quando eu esquecia aquilo lá, eu não subia nem a pau. Aí o pessoal, dá a cachaça do Fernando, a cachaça, e ficou. Cachaça. 50 anos. Aí depois eu comecei a gostar da barbada e continuo tomando até hoje. Só que o seu cachaça é diferente, né, cara? Isso é uma sacanagem. Isso aí é o seguinte, eu sou dislexo, tenho dislexia, e eu troco letras e tal. E eu toda também. vez... Ou tenho TDAH, alguma coisa. Eu tenho dislexia, mas eu descobri bem tarde, descobri já na faculdade. E já com 17 anos. E o Joel, que trabalha comigo até hoje, que é o tesoureiro lá do nosso carro, tudo que eu escrevo até hoje, eu escrevo a caneta. Não existe máquina de escrever para mim, já nem existe mais no mundo. Computador nunca usei. Meu teclado de celular é aquele ABCD, não dirijo carro, não amarro sapato, é uma coisa meio doida. E eu escrevi os artigos... Não amarro sapato. Não amarro. Eu escrevi os artigos e passava para o Joel bater a máquina lá no Sindicato dos Empregados do Comércio, ali em frente à prefeitura. Ele batia a máquina e colocava cachaça. Não era cachaça. Ficou por causa de uma briga que eu e o Vacarino tivemos com o pessoal do Cinefoto Clube. E o cara falou, pô, o Vacarino agora anda com um moleque que chama cachaça. A Maria Ângela. Os comunistas. A Maria Ângela, jornalista. E que falou, pô, assina a cachaça, né? E aí começou... E a Luciana Bistami, o jornal Diário de Notícias. E comecei a assinar. E aí o Joel colocou esse caixa. Eu falei, mas o que é isso, Joel? Ele falou, cachaça, gente, é diferente. Cachaça, gente, não pode ser igual cachaça pinga. E eu, como eu era dislexo, o pessoal achava que era por causa disso que ele estava tirando um sarro e foi ficando e tá aí até hoje. Eu nunca liguei muito também, porque eu, na hora de escrever, facilita. E o Gibi? Por causa das tatus? O apelido? Foi. Foi por causa da tatu mesmo? E foi aqui em Ribeirão Preto, né? Porque eu morava em São Paulo antes e quando eu vim para Ribeirão Preto, eu só tinha 5 tatuagens. Mas já era muito. Acho que a gente tá falando do final dos anos 90 acho que ali. Só o Kelsen devia ter mais tatuagem que você aqui na não, tinha os tatuadores já aqui também, mas eram poucas as pessoas que tinham bastante tatuagem.
Mas mesmo com poucas tatuagens, aqui no interior o pessoal já achava muito. Né? Eu tinha nos braços, nas costas, e aí o pessoal me via e falava, nossa, você parece um gibi. Parece legal. Né? É simpático, eu acho legal. Eu gostei. Tanto que eu adotei esse nome quando eu comecei a trabalhar com piercing, né? Que antes eu era metalúrgico. Fui juntando meu dinheirinho ali para conseguir montar meu negócio. E aí quando eu comecei com piercing, eu falei, eu não vou colocar Eric ali, body piercer, sei lá o quê. Até porque ninguém sabia o que era body piercer, né? E aí eu falei, vou colocar gibi. Todo mundo me chama de gibi mesmo com pouca tatuagem. E a intenção já era fazer mais, né? Mas também tem um pouco de que as minhas tatuagens eram de gibi. Eu sempre fui fã de gibi, de história em quadrinhos, né? Desde Maurício de Souza, Mônica. Eu colecionava Conan, que foi uma das minhas primeiras tatuagens. Eu tenho um desenho do Angeli, do Chiclete com Banana, que é o Woodstock. Que eu tenho tatuado, entendeu? Então, tinha a ver as duas coisas. O pessoal achar que eu parecia um gibi, mesmo não tendo tanta tatuagem, mas também tinha de eu gostar de gibi. Cara, e assim, eu conheci o gibi, Caixa, também nesses primórdios, quando eu tinha Vezano. E eu lembro, você começou, antes de ser body piercing, você começou fazendo tatuagem de rena uma época. Tatuagem de rena, exatamente. Foi para arrecadar o dinheiro. Na verdade, eu tinha intenção de ser tatuador também. Mas o tatuador, ele é um artista, né, cara? Ele tem que ser um artista. Eu acho que você adquirir a técnica de montar uma máquina, regular e tudo mais é uma coisa. Você saber desenhar faz parte do trabalho mesmo porque essa tela você não pode jogar fora. Essa tela você não pode errar. E eu tentei algumas vezes, mas não deu certo. A rena foi o princípio de tudo, né? Você lembra quando nós fomos lá no japonês? Cara, montou uma pista trouxe aqui, ó, eu até mostrei pro pessoal, eu acho. Mas isso aqui é uma foto sua. Ah, não acredito, olha isso aqui, cara. Na Vezano, quando nós fomos pra Sertãozinho de ônibus, na pista do japonês. Nesse evento eu fui fazer tatuagem de rena. E aí que eu lembro do gibi. E você tava tocando. E a gente conversou bastante, cara. Ele, Fofão, que é amigo de infância. Ele sim. Ele mesmo. Depois que ele tinha saído da primeira banda, essa aí foi a segunda banda dele. Vezano. Esse conhece a tua vida, esse é biógrafo. Conhece. Até hoje impresso, hein? Olha que legal, cara. Depois eu vou tirar uma foto dessa foto aqui. Eu mandei pro pessoal aí uma foto da foto. Dá pra ver também que o público ia loucura, né? Milhares de pessoas. Muitas. Assim, né? Você é em Sertãozinho? É em Sertãozinho. Você lembra um japonês? Ele tinha uma loja chamada Lifestyle, não era do Rui, né? Lifestyle. A dele era uma loja de skate aqui. Eu acho que era... O Rui sempre foi Rock Shop, não? Não, Rock Shop é o Noel. Noel. Cara, eu sei que o Rui tinha uma, o Noel... Ali. O Rui... Não, aquele é o Toninho, é a Suíte. Aquele do Jockey é o Suíte. Aquele que é onde foi a volta do Boêmio. E o Rui tá trabalhando lá, o Rui moleque trabalha com o moleque tá sempre, porque eu sempre vejo lá. O Rui tá lá, isso mesmo. Aquele é o Toninho com a Suíte. Mas na época, lá nos primórdios, tinha Rock Shop, que tá aí até hoje, né? Do Noel. Era na Saldanha Marim? Por ali, né? Que tinha essa lifestyle aí. E era o japonês, esqueci o nome do japonês. Gente boa pra caramba. E ele chamou a gente. Ele fez uma pista privada lá de skate na casa dele. Tem até hoje, cara. A gente fechou um ônibus, cara. Pegamos um ônibus e fomos pra Sertãozinho. Pra assistir o show da Vezano. Muito bem. Vai conseguir pôr a foto? Acho que vai pôr a foto aqui. Vai mostrar pra todo mundo, né? Só a gente vai ver, vamos mostrar pro pessoal, então. Se der pra mostrar aí, nós vamos mostrar essa foto. Eu trouxe até também aqui, ó. Clássico. Mostra lá, Juliano. CD da Vezano. São poucos os que tem. Eu trouxe pra autografar. Então tá bom. Mandei até uma fotinha que tem no encarte aqui. Eu também mandei pro pessoal aí pra ver se dá pra colocar na tela aí. Aí dentro tem nossa foto, depois você vai ver, Caixa. Mas a Vezano, cara, era assim... Era um negócio muito louco, porque eu achava nessa época aí que eu fosse virar um rockstar ainda. Achava que você tinha isso. Mas você tinha uma presença de palco legal pra caramba, cara, que eu lembro. Eu vi você cantando lá no Teatro de Arena. No Teatro de Arena ele dá umas palhinhas lá. O presidente do Lar Padre Euclides falou que vai deixar eu tocar 5 músicas lá, né? Não, porque eu presenciei uma pessoa convidando ele pra repaginar essa vida dele de vocalista aí com uma banda acompanhando agora. Não a Vezano, uma outra, mas eles vão fazer. Eu permiti que ele faça 5 músicas lá no Padre Euclides. Sábado agora. Pra fazer um teste. Sábado agora? Vai fazer um teste drive. O programa já vai. Se der certo, aí vai ter um show só nosso lá, GB. Se ele ainda tiver afinado, né? O Doni Marcos. Mas eu vi ele cantando. Eu vi ele cantando. Aquele dia do show lá do. Show dos Calouros lá. Eu vi ele cantou lá. Mas aproveitar que o Fofão tá falando aí, né? E a gente falou dos apelidos aí. E Fofão. O Fofão surgiu. Vocês sabiam que o Fofão e o Maraca, os dois apelidos surgiram no mesmo dia? Vocês estão juntos há quantos anos?
Não, só para explicar, nós não somos casados. Não sei, eu não sei se são. Não, também não me entendo. Eu vejo vocês irem embora. A Adriana e a Patrícia vão ficar com ciúmes se você falar. Mas, ó, eu e o Fofão, a gente é amigo desde... Eu tinha 13 anos, ele também. Ele é um pouquinho mais velho que eu, alguns meses. Também. E a gente jogava basquete no Ipanema, né? Então, eu já contei essa história, acho que contei até aqui. Um dia o treinador colocou todo mundo no meio da quadra, né, depois de um treino, falou, cada um vai sair com um apelido aqui, que ele queria juntar o time, ele queria fazer todo mundo ser... Então, cara, e todo mundo que teve apelido naquele dia, Lemão é Lemão, Beiço é o Beiço. Ficou até hoje. E o Fofão, ele olhou, cara, não tinha jeito, olha o tamanho da bochecha, né, cara? Era bochecha e tal, e aí... Ficou Fofão. Tinha acabado de lançar o Fofão, e Maraca veio mágico. E o Maraca, ele olhou e falou, você é grande e redondo, igual Maracanã. Você vai ser Maracanã. Maracanã, cara. Maracanã. Maraca. Fofão, você também é mais fácil saber. Até eu vou falar, Júlio, fala um pouco mais perto aí que você tá... Eu conheci o Fofão, né? De Maracanã. Ele fez o... Maraca de Maracanã. Ele fez aquele filme Boleiros 2... E o Magrão fazia também, o Sócrates fazia também, era do Giorgetti. Depois nós saímos para beber umas lá, tava o Migliacci. Você conheceu o Patropi? E ele tinha, e ele falou que, ele contou pra gente, ela não sabia, que ele falou que quando ele fez aquele Sócrates, para o Jô Soares, era o negócio do jogo. Macaco tá certo, aquele programa lá. Ele falou, Planeta dos Macacos. Planeta dos Homens. E ele falou, eu fiz pensando no Sócrates e fiz pensando no Magrão, porque estava no auge, né? O Magrão estava no auge da Corinthians, democracia corintiana. Então a ideia de fazer aquele personagem veio primeiro do Magrão, porque democracia corintiana. O cara chama Sócrates, bateu o Sócrates, né? Cara, então ele fez aquele... Aquele cara é bom, né, cara? Porque ele fez 3 personagens marcantes. O Sócrates, o Patropi e o Fofão. Ele tinha muita coisa. Ele morreu não faz muitos anos, não. Mas era... E ele contou essas histórias. Além dele ser um grande ator, ele fazia novela do Sem a Máscara, ele produzia aquelas máscaras. Ele que fazia tudo. Ele que bolava, fazia imagina, tudo. Cara, não tinha tanto recurso, né, igual hoje. Ele inventou tudo, cara. É isso aí. E tem a lenda dele, né? Que ele tinha vendido a alma lá pro do Fofão. Depois Tanto que o lançamento do boneco do Fofão virou uma e os bonecos tinham uma adaga dentro. Dentro, escondida. E você sabe que o quase boneco tinha mesmo, não era uma adaga, lógico, mas ele... Era uma peça que era para deixar ele em pezinho. Era uma peça para deixar ele em pezinho. Abriram lá, era uma... É igual rodar disco ao contrário. Lembra dela? A Xuxa tinha. A Xuxa não tinha um negócio que a Xuxa rodava, falava... lenda. Demônio. Você serviu o demônio? Então, cara, que loucura. Pior que Kiss, né? Era bom demais, cara. Ela era pior que o Kiss. E você sabe que isso eram as fake news, né? Da época, só de uma certa forma, assim. Agora espalhava de um jeito. Mas como você não podia publicar... Não tinha nem fax, pô. Cara. Você não podia publicar, né? Não era publicável. Então eles não chamariam de mentira, de fake news, porque não é uma notícia. Mas chegava no mundo inteiro. É um boato, o boato que andava. Aquele negócio da Xuxa, do disco. A loira do banheiro, Caixa. Eu cheguei na escola um dia, todo mundo, cara, vai liberar a gente da aula porque tinha uma loira no banheiro e não sei o que e tal. Cara, você acreditava. Pra caramba. Só que aí, sabe, na época moderna, a primeira fake news que eu me lembro de ter recebido foi num e-mail que eu recebi que fazia um relato da Copa do Mundo que o Brasil perdeu para a França. Lembra que o Ronaldinho passou mal? Foi tudo acertado. Aí o Ronaldinho passou mal porque no vestiário a Nike entrou. Mas era uma história tão bem contada que eu acreditei. E acho que aquela foi a primeira fake news de computador que eu recebi, Caio. Eu me lembro disso. Agora, a última que eu recebi foi o Fofão que me mandou. Ontem, hoje, sei lá. Terem lançado... Ele é perigoso. Ele é. Além de terem lançado essa fake news, ninguém foi contra, né? Ninguém falou, não foi isso. Eu acho que o brasileiro queria. Não revelaram a verdade. Só depois que foram revelar que o Ronaldo passou mal e tudo mais. Por isso que se transformou numa fake news, porque ninguém sabia o que tinha acontecido. Um suspense muito grande. Não, e o brasileiro é tão fanático que ele preferia acreditar nessa fake news do que acreditar qualquer que o Brasil outra coisa. perdeu a Copa para a França. Não, aí se foi isso aí, então tá explicado, porque o Brasil era timão e não sei o que e tal. Cara, que loucura, né, velho? Cada coisa. E esse negócio de... Mas agora,
Tanta fake news, que eu acho que está perdendo o sentido. Então, acho que as pessoas... O cara lá que inventa essas fake news, esses caras que viviam disso, porque virou uma coisa assim, as pessoas... não acredito mais. Caixa, já inventaram uma fake news, você tinha morrido uma vez, não teve? Não, várias. Você já morreu várias vezes? Eu já morri uma vez, me fizeram meu enterro. Caraca! Aí foi bem longe. Não, quero ver essa aí, fizeram meu velório, não meu enterro. Eu não cheguei a ser enterrado. Isso é uma história... O Bueno já escreveu essa história várias vezes, porque isso ocorreu o seguinte, a gente estava lá... O Bueno tá treinando comigo lá na academia, lá na Brasil. Fazendo academia. O Bueno, ele anda pra caramba, ele gosta de exercitar. O Bueno, ele já escreveu essa história várias vezes, porque ele fala, todas as vezes ele me liga e fala, cara, eu vou escrever aquela história de novo. Foi Bueno, você já escreveu? Não, mas fala o dia antes. Aquela história é muito boa. Porque assim, aqui em Ribeirão tinha um bar, que era o Árabe. O Árabe era um bar da noite, era um bar boêmio. A gente ia para lá 6 horas, saía de lá 6 da tarde, saía 6 da manhã. O Canarinho tinha um banco dele ali, que é a gente que abria ali. Era do Delcides e o Delcides morreu há pouco tempo. Mas teve uma época que o Delcides era um bar árabe, muito chique, não estava funcionando. O Delcides pegou a conselho nosso lá, o Moacir Bonagama, que era o rei da noite. Caixa, só falar uma coisa, vamos comer, gente. É para comer isso aqui. Eu sou ruim nisso. Belisca aí. E aí, o bar árabe... Vou aceitar. Só vou esperar um pouco, porque a comida entristece a bebida. A comida entristece a bebida. Isso aí. Já dizia um filósofo. Aí, o que aconteceu? Um dia a gente estava em Brodowski, na casa do nosso querido cachorro louco, Ademar Casor de Souza, filósofo, poeta, foi delegado da cultura em Ribeirão por muitos anos, criou oficina cultural aqui. E o cachorrão, a Júlia do Bock, tia da Débora do Bock, eles moravam em Brodowski, a gente ia lá e ficava bebendo 2, 3 dias lá, fazendo festa, lendo, ela... poesia, era um serão literário. E na volta, a gente estava voltando, pegamos um ônibus, paramos ali na rodoviária, estamos subindo. Uma turma de bebum, e aí, vamos lá pro Árabe, Antônio Estélio, poeta. Passamos em frente àquela funerária, tem uma funerária ali embaixo, ali, e tinha um caixão desses velho lá, jogado num canto, assim. E ele falou, vamos fazer fazer um velório de um aqui. A gente chega no bar e fala que é o velório, que alguém morreu, põe alguém nesse caixão e vamos tomar uma brincadeira. Porra, bicho, eu pesava 30 quilos. Cara, pegadinha. É uma fake news. Foi uma das primeiras pegadinhas, então. Eu pesava 30 quilos. Aí o cara põe o cachaça, você vai ser um defunto. E eu era muito conhecido, lá do boteco. Pô, deitei uma festa. Passamos, aí tinha o bar do... O Caixa, você está contando a história, acabou de passar uma orelha ali. Não é um alienígena. Não é tão... E eu fui, e aí nós passamos, ainda tinha o cabaré já, né, do Peru, ali perto da catedral, passamos lá, o pessoal percebeu que era brincadeira. Pô, o cachaça morreu, o cachaça morreu. Aí todo mundo foi lá, joga bola, e foi pro Árabe. Só que chegou no Árabe, o Árabe já era aqueles bebum mais velhos, coisa, e aí já estava mais tardão. E os caras entram e falam, o cachaça morreu, eu queria ser enterrado aqui. Fazia 2 dias que eu não aparecia, os caras, pô... Verdade. Entra com o cachaça, e aquela choradeira. Aí, cara, eu percebi que... O povo... Quem gostava de você começou... Não, tava lá, Paulinho Camargo, a turma toda. Pô, o que aconteceu? Tava... Saudoso Paulinho Camargo. Saudoso Paulinho. Aquela turma nossa toda, em bar lotado, me puseram lá no fundo. Cara, e aí eu comecei a... E aí, combinado, que colocava uma pinga e eu ia no Carondim. Mas eu tô achando que... E o Delcides, que era muito pão duro. O Delcides era pão duro. Fica lá quietinho, imagina. Aí, o Canarinho tava lá, já chegou chorando, já olhou pra mim e já me garantiu. O Canarinho não tava na procissão, mas tava lá no bar, já me garantiu a bebida. Os que sabiam, sabiam. Agora, os que não... Só que o Delcides, cara, ele não entendeu a brincadeira. O dono do bar, ele falou, cerveja pra todo mundo. Ele era pão duro, cara. Aí todo mundo tomando cerveja e tal. Cara, eu falei, eu não tô bebendo no meu velório. Cerveja pra todo mundo. E esqueceram de me abastecer. Aí chegou uma hora, eu mexi, alguém viu. Cara, esse Delcides queria morrer, cara. Não vou pagar mais nada pra ninguém. Não, agora todo mundo vai pagar. O cara vai pagar o escambau. Esse cara... E aí ficou, mas... E por mais de 1 hora eu fiquei morto, cara. E punhado de gente acreditando que eu tava morto. Às vezes eu encontro alguém da antiga... Enrolando velório. Enrolando o maior velório lá e eu lá morto. E às vezes eu encontro alguém da antiga, cara, puta, eu tava no teu velório, rapaz. Bebi de graça. Bebi de graça. Ali acontecia tudo, cara. Cara, que loucura. Esses caras... Não, o cachaça tem história, cara. A gente tá falando do Chute e do Canarinho. Canarinho era meu parceiro mais antigo. O Chutas, pra quem não sabe, é pai do Tano. Pai do Tano, Paulinho Siqueira Borges. E o Canarinho foi genro desse nosso querido sogro. Meu grande sogro. E o Canarinho era meu irmão, fundou o Cauim comigo, uma vida inteira juntos. E o Canarinho, cara, uma vez ele morava numa pensão, pouquinho antes dele casar, pensão do Nenê, grande amigo nosso, na São Sebastião. E aí ele queria mudar, só que ele falou, gente, eu vou mudar, mas antes de mudar,
eu queria fazer assim, eu não quero pagar o Nenê hoje. Porque se eu pagar o Nenê, eu fico duro. Depois ele vai me cobrar. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá mudar. Vocês me ajudam, tinha uma perua cômica, vocês me ajudam a fazer a mudança e eu pago o negócio lá no Vermelhinho. Como é que chama? Uma buchada, sei lá como é que chamava, dobradinha. Aí fui eu, o Chuta com a perua, o Buda morreu faz muitos anos, mas vocês devem lembrar dele. O Estevão foi baterista. Sim. Pai do Luquinha foi baterista e tal. E nós 4, cara, saímos do bar e chegamos lá fazer a mudança. Na hora que estava mudando, o Cassim Peracini, que morava com coisa, falou: você vai levar o chuveiro? Eu falei: eu vou. Falei: deixa o chuveiro aí, pô. Eu não vou levar. Na hora de levar o chuveiro, apagou a luz. O cara estava vendo televisão, Sessão Coruja. Caiu a luz, o dono da pensão foi lá. Nenê pegou a gente no flagra, mudando de madrugada. Ficou puto da vida. Queria morrer. O cara, aí o cara teve que pagar. E aí ficamos tudo lá, querendo comer a dobradinha. Aí nós não tem dobradinha, vamos pro árabe. Chegamos no árabe. O Buda tinha carregado a geladeira sozinho. O Buda falava: seu puto, eu carreguei essa geladeira, eu quero dobrar. Não, dobradinha não dá. Não vai rolar. Aí o Chuta falou: vamos beber no árabe mesmo, que fica na conta do canarim. Aí bebeu. No final, o dono do árabe lá, o Delci, falou: não, Carim, pendurar não, porque hoje você já me pendurou e fez um vale para fazer só mudança, que era o que a gente ia comer a dobradinha. Tô batendo no microfone. Aí o que aconteceu, velho? Nós bebemos pra caramba e saímos sem pagar a conta. Entendeu? Então, nessa turma só tô eu e o Chuta vivo. Quem quiser cobrar ainda dá tempo. Cachaça, não, já morreu todo mundo. Não, Cachaça tá vivo. Não, mas do bar, que é o Delcito morreu há pouquíssimo tempo. Ah, cara, tá. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho umas perguntas aqui pro Gibi e pro Júlio também, mas, cara, só pra gente... Eu esqueci de falar uma coisa no programa, né, na abertura do programa pra vocês. Cara, todo mundo que vem aqui, eu peço uma coisa. Porque não bater no microfone. Já ouvi. Não é. Vai querer um segredo. Não bater no microfone, eu não ia trazer o Júlio, né? Você vai bater umas 30 vezes. Ele tá mas, tentando, ele tá hoje eu já bati, eu abri a cerveja. Enquanto vocês estavam falando, eu abri a cerveja que fez barulhinho. O Thiago morre, porque o Thiago gosta da perfeição. Perfeccionismo. Entendeu? Gravou nosso ministro, você viu? Padilha? Thiago que gravou, rapaz. Agora, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Todo mundo que vem aqui tem que me contar um segredo. Então, já vai pensando no segredo, você vai me contar, Cachaça. Então, minha vida é um livro aberto. Não, mas você vai ter que achar um segredo. Eu ia dizer a mesma coisa, mas eu vou arrumar um segredinho aqui pra contar. Todo mundo tem algum, mas né? Mas veja bem. Ou alguma... Eu vou contar o segredo do Fofão, pode? Pode. Contar segredo dos outros, né? Melhor do que do seu, é melhor. Porque senão deixa de ser seu segredo, né, cara? Vai perder um segredo. Vamos mudar a regra. Se o segredo que você contar do Fofão for bom, eu te libero. Já são tão poucos os segredos que a gente tem, ele quer que a gente conte. Vamos mudar a regra. A gente conta o segredo dele. 2, 3. Vamos contar. Eu não tenho nenhum, Fofão, fica tranquilo. Eu conto pra você. Eu tenho uns do Fofão. Mas eu ia dizer o seguinte: o apresentador pede pra todo mundo contar um segredo. E quando que ele vai contar o segredo dele? Ele é imune. Tá. Parlamentar isso, né? Imunidade parlamentar, isso? Eu posso contar alguns dele. Eu, se fosse você... Desde 13 anos juntos. Ao invés de contar um seu, conte um dele. Eu acho super válido você contar um dele e não o seu. Nós contamos o seu. Até porque eu sei que você vai voltar outro dia no programa e aí você conta o seu. Mas hoje conta o dele aqui. Eu vou contar uma história aqui que ninguém sabe. Vou contar pra vocês. Porque o Gibi me provocou agora. Então vai. Ninguém sabe. Eu já fui modelo de pé, cara. Eu de mão. De mão mesmo? Eu fui. Modelo de pé? Modelo de Agora pé. Tá tudo quebrado. Não, deixa eu contar pra vocês. Modelo de pé é a fake news mais antiga que eu ouço. Ele sabe disso. Não, isso é verdade. Ele era meu amigo, ele sabe. Uma das primeiras fake news Deixa eu contar. Lembra da Grendene que tinha Ryder e tal? Que era patrocinadora da Xuxa. Isso. Grendene foi, Cara, na época eu advogava e tal. Melicinha. E eu tinha uma amiga que sempre precisava de... A gente, às vezes, arrumava casa para locação, para gravar propaganda e tal. Aí um dia ela falou, preciso de um pé. Cara, e eu sempre fui gordinho, né, cara? Sempre, minha vida inteira e tal. E o pé era bonitinho, cara. Era os dedos até hoje são simétricos. Hoje tá meio cabeludinho. Tem as unhas? Tem unha então bonita. Não jogou muita bola, né? Porque eu perdi unha uma vez. Eu perdi a unha uma vez, mas ela cresceu certinho no mesmo lugar. Perdi por conta de uma amiga nossa, que eu chutei uma mesa aí uma vez. Você lembra? Lembro. Não lembro. Aí o... Cara, aí eu... E assim, meu segundo carro que eu comprei... Primeiro eu comprei dividindo com a minha irmã deu perda total no carro, né? Lembra? Como chama aquele carro da Ford? Um Fiesta.
um Fiesta. E depois aí nós, quando minha irmã deu perda, a gente recebeu o seguro, eu falei, não, pega o seu, pega o meu, vou comprar outro. Cada um compra o seu. E aí ajudou, cara, ajudou. E eu conto a história e ninguém acredita, ó, tá todo mundo duvidando aí que eu fui modelo de pé na época, cara. Eu fui modelo de mão e por muitos anos. Mas o que você fazia? Olha, eu fiz muita coisa, segurar foto, fazer coisa de cigarro. Sua mão é bonitinha. Agora eu quebrei tudo. Não, aquela é feia. Não, eu quebrei esse aqui esses dias. Quebrei lá em São Paulo. Ah, tá dobrado. Quebrou Conta essa aí, você quebrou na porta do táxi, depois fui cumprimentar o Lula. Ele quebrou na porta do táxi, cara. E aí no outro dia, cara, foi barato, foi antes da posse. O pessoal do MST tem um lugar lá em São Paulo que é o... Bati no microfone de novo, viu, Thiago? Desculpa. Será que fui eu? Foi eu. Não, tem o armazém da terra lá do MST, e eles alugaram um negócio em frente e iam fazer um encontro com o Lula e os moradores de rua. Aí eu fui para lá para esse encontro, cheguei à noite, fui pegar um táxi lá, estava chovendo para cá, eu sei que eu deixei minha bolsa, ficou preso, meu dedo fui. Aí, doendo para caramba, fui tomar cachaça, nem lembrei, né, da dor. No outro dia de manhã, tomando um banho, já falei que esse treco tá latejando. Aí fui lá pro encontro, cheguei lá, estava Gilberto Carvalho, aquele pessoal todo, de repente, o Lula lá cumprimentando todo mundo, eu fiquei no cantinho. Quando o Lula chegou na minha vez, o Lula veio, e aí, pum, pegou na minha mão e apertou o dedo. Cara, eu não aguentei de dor. Eu falei, bom, ele falou, o que foi? Foi nada. Aí os caras, não, tem ambulância aí. O Gilberto Carvalho falou assim, ele apertou, cachaça, de ciúme, porque ele não tem um dedo. Ô, Caixa. Eu fiquei, tava quebrado, velho. Então o Lula já fez você sentir dor, já? Já. Agora, nesse último ano. Não só dessa vez. Várias vezes. Ultimamente. Ô, Gibi, cara, você é um cara, você tem uma ligação intrínseca com o centro de Ribeirão, né? Assim como o Cachaça, que você morou no centro e tal. O que você acha do centro, cara? O que mais te agrada no centro e o que menos te agrada no centro de Ribeirão? Putz, Grilo, o que mais me agrada no centro? O que é legal, assim? Cara, eu vou responder enquanto você pensa aí. Porque eu sou apaixonado no centro, sou apaixonado de que tudo no centro acontece. A gente tem uns botecos legais para bater papo, a gente tem gente legal, gente interessante, você encontra... mas assim, a gente tem alguns problemas. Eu acho que um problema que a cidade tem que lidar ainda é com a pessoa em situação de rua, e no centro nós temos muitas pessoas que acabam indo para lá, e a gente precisa de entender esse problema e resolver antes que ele aumente, ver o que aconteceu em São Paulo, né, e tal. E eu acho que a limpeza, cara, a gente... Esses são os problemas, né? Esses são os problemas. Mas eu sou apaixonado. Cara, eu acho que o centro... Pra mim, acordar no centro já me deixa feliz, assim, sabe? Eu ganho meu dia, cara. Eu só morei no centro. Eu acho que só morei naquele centro. A história da cidade, né, é legal quando você para pensar no centro. Quando eu ia pro centro de São Paulo, quando eu morava em São Paulo, e você vê aqueles prédios antigos, aquelas coisas, é tudo muito bacana. E no centro de Ribeirão também. Esses dias que eu te encontrei lá no Paddock, eu tava no estúdio de um amigo lá que eu ia fazer uma tatuagem, só passei, o Cachaça tava lá com o garotinho lá, com o Marcelo, tomando uma. E aí eu olhei assim pro local e tem o bar na São José ali, que tem um torresmo bom ali, como que é o nome ali? Do Tinoco, Tinoco. Tinoco ali na São José. E na Américo Brasiliense eu reparei no prédio que tem atrás do Tinoco, assim, que é bonito pra caramba. Né? Um prédio antigo, assim, e quando você olha da Américo Brasiliense ali, ele tá velho, né? É uma das coisas mais lindas. E lá dentro, ela é todo com afresco. Porque lá morava o Bueno, né, que era o dono da PR7. Os prédios históricos do centro são lindos, cara. Lindos. Os palácios que tem ali. Só que é isso, eles precisam de reestruturação. Vê o palacete. A higiene. Vê o exemplo do palacete. Lá, a sorte é que eu esqueci o nome dele, rapaz. Nosso amigo que mora lá nessa casa, ele preserva. Ele é pintor. Ele mantém lá também. Mantém um pouco, né? Não, mantém pelas condições dele. Sim. Mas ele mantém, ele não deixa descascar, porque senão já tinha pintado em cima. Pois cara, aí você falou uma coisa. Então o centro é muito gostoso. Muito. Mas agora, uma qualidade, assim, é difícil. Não sei, eu gosto das praças do centro. A Praça 7 de Setembro. As figuras. Cara, você andar no calçadão, você vê aqueles dois irmãos gêmeos dançando. Você vê o irmão Bombom vendendo tem um saxofonista que fica ali no calçadão. Eu adoro ele, cara. Aquele cara, eu não sei o nome dele, mas ele é muito bom. Ele é de São Carlos, ele é amigo do Newton Lima, né? Que foi prefeito de São Carlos. E um dia eu estava lá no Pinguim e alguém falou, o Cachaça é amigo do Newton. Não estou entendendo por que você vai falar pro cara, o saxofonista, que eu sou amigo do Newton. Aí passou um pouco, o cara foi lá, sentou, falou, eu vendi não sei quantos
DVD hoje, eu vou te dar um DVD e vou pagar um chopp pra você, porque eu sou amicismo do Newton. Ah, legal, cara. Pô, e o Newton é uma figuraça, né? E aí eu falei, pô, é a primeira vez que alguém vai me pagar um chopp por causa de um político. Não, cara. E assim, o Cachaça falou agora do saxofonista que você lembrou, mas até o Michael Jackson, gente. Ele tá lá direto. E dizem que tem um senhorzinho que ele cuidava de um cinema que chama Cauim ali. Ele anda ali com um monte de coisa no bolso, assim, e de vez em quando ele é atropelado por algum carro ali também, né? Eu já ouvi, mas é lenda urbana. É fake news. Não, o Cachaça já foi atropelado 6 ou 7 vezes. Eu fui atropelado mais de 20 vezes. Mais de 20, muito mais. Ali no centro... Não, no centro, depois do calçadão, é impossível ser atropelado. Eu já fui atropelado mais de 20 vezes. Eu fui atropelado tantas vezes que o só. Mais alguma seriona assim? Já quebrei nariz, já quebrei braço. Eu já fui atropelado. Eu fui no centro? Não, na vida. Tá. É que assim, eu ando. Eu não sei dirigir. No centro, não, na vida. Não, eu não sei dirigir. Ele é atropelado fora de Ribeirão. Já fui. Você sabe que eu já fui atropelado. A vida é um atropelo. Não, é porque eu não sei dirigir e eu ando. E assim. Por exemplo, o Gilson Filho. Meu irmão Gilson Filho. O Gilson me liga e fala, Cachaça, tem que fazer um teatro, amanhã tem que mandar um projeto de teatro lá para o Ministério. Bola alguma coisa aí que você é bom de bolar esses projetos. Aí eu não sei pensar parado. O Odônio me liga, vamos fazer um projeto, eu tenho que pensar andando. Hiperatividade. Não, eu não consigo sentar e falar assim, eu não tenho máquina de escrever, né? Eu vou sentar para bolar um projeto, sabe? Aí eu saio e vou andando. Só que nisso daí eu desligo completamente. E nessas horas eu atravesso rua, e que não podia. Você tem uma ideia, o meu filho, hoje ele tem 29 anos, mas quando ele era mais novinho, inauguraram, quando o Santa Úrsula começou, então, um dia eu falei para ele, falei para a mãe dele, eu vou levar ele no Santa Úrsula, ele queria ir lá. No shopping. Ela falou, não vai levar nem a pau, sempre morei no centro. Ela falou, não vai levar nem a pau. Você está doido, você vai sair com a criança? Você não se cuida. Aí meu filho falou, não, mãe, deixa que eu cuido dele. Aí tá bom, vamos para o Santa Úrsula, não deu outra, saindo do Santa Úrsula, eu pá. Vou pra rua e o carro vem em breque, ele me puxa. O pai, mas você é um idiota, bem que a mãe não deixa eu sair com você, não sei o quê. Ele ficou tão bravo que ele falou assim, e se você morrer atropelado, eu vou pôr no seu túmulo assim, bem feito. O moleque desaforado. Ele ficou com a raiva. Que eu fui atropelado uma vez, o cachorro louco estava comigo. Falou, agora eu vou sair com o senhor. Na esquina da Brahma, a Piranga com o seu João, tem o Brahma. Tem. E a gente correndo para chegar no Brahma, eu e o cachorrão. E aí, agora tem aquele negócio que cruza a rua assim, né? Para o sinal abre ali. E eu tô indo, cara. Vem um cara, 5h30, 6 horas, aquele tumulto de gente. Vem um cara numa cadeira de roda, me atropela, eu caio sentado no colo dele. O cara olhou foi atropelado até por cadeira de roda. Um carrinho de supermercado. E eu caí sentado no carro. Carrinho de supermercado, cadeira de roda. Caí sentado no colo do cara, o cara falou, mas que é isso, cara? Eu falei, e o cara andando, eu falei, para meu desejo. E o cachorro picou a mula pra beber e eu andando e o cara não parava. O cara falou, não, vamos ser atropelados por um carro. Aí o cara me levou até no outro lado da rua, me deu uma dura, eu até levantar no colo dele e ir. Cara, que figura. E uma vez o Moacir Luz, né, o cantor, ele estava aqui com o Jaguar, e o Jaguar falou, o Cachaça já foi atropelado não sei quantas vezes. Aí nós pegamos, cara, o Odônio falou, vamos beber não sei aonde. Entramos num carro, de repente, quando nós estamos passando a São Sebastião, se viu um carro e breque em cima da gente. Eu e ele no banco de trás. Falou, cara, você consegue ser atropelado até dentro de um carro? Até dentro. Não, e quando você não é atropelado, você prende seu dedo dentro do... Não, eu sou meio desastre, mas atropelado é uma coisa que... Não vou atravessar a rua com cachaça, não. Não, mas agora... eu faço fisioterapia ali, o cara falou assim pra mim, tem um cara que falou assim, nossa, aquele ali é o Cachaça, só essa semana eu quase atropelei ele 2 vezes. Deixa eu só falar uma coisa, só pra gente não sair do assunto do centro de Ribeirão. Primeiro que eu acho o centro de Ribeirão lindo, cara, e acho que as pessoas fazem o centro de Ribeirão, essas figuras que a gente vê e tal. E tem o Max agora, né? O Max e o Tupi, eles ficam fotografando todo mundo lá. Direto, né? O dia inteiro ele. Aliás, o Max é um cara... O Zé Luiz, eu encontrei ele lá no Biagem, ele tirou umas fotos minhas lá. Então eles ficam agora o dia inteiro. Não, legal. Isso é legal pra caramba. Então mandar um abraço pro Max Galão e pro Tupi também. Eles montaram aquele grupo de fotógrafos, de fotografia de rua. Puta, aquilo é lindo, cara. O Zé Luiz me falou do Fotoclube, do Cine Fotoclube ainda. Zé né? Luiz ou Luiz Paulo? Tupilambar. Não, o Zé Luiz, filho. Qual que é o Zé Luiz? Zé Luiz, filho, fotógrafo. Ah, o Zé! É. Não, mas o Zé Luiz está tendo foto, mas eles têm um grupo no Facebook. No Facebook, que chama Fotografias de Ribeirão, fotógrafos de rua. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Agora, o que eu acho, cara? Primeiro, o centro de Ribeirão, ele
ele tem esses problemas, mas tem muita solução. E dá pra gente... Tem uma coisa que eu sempre dou como exemplo. Cara, o Palacete, aquele restaurante, isso aqui é um negócio... Aquela casa, ela era abandonada, existia ali um imbróglio familiar. E deram uma função. Aí uma família vem, compra um imóvel, com coragem vão atrás de uma faculdade que acabou ajudando, se não me engano, Moura Lacerda, né? Depois, se eu tiver errado, me passem a informação correta. Mas o Moura Lacerda... Eu não sei quem é, eu sei que eles compram sessão lá pro Cauim. Pois é, aí, cara, a família vai lá, no peito, faz o restauro daquela casa, vira um restaurante maravilhoso, eles montam um cardápio maravilhoso, acessível para todo mundo, acessível. Café da manhã também. Café da manhã. Café da manhã. Cara, é uma experiência, vive uma experiência ali. Não, e é bonito. Dá para fazer. Eu levei um amigo meu que estava no MIS em São Paulo, o Dégilo, que sempre trabalhou com o museu, ele eu queria conhecer um lugar diferente, eu levei lá. Ele ficou encantado. Eu não imaginava aquilo. Porque a imagem do cara que vem de fora é o pinguim, né? Não, só tem o pinguim. Só. Eu adoro o pinguim. Eu tenho crédito ilimitado no pinguim, né? Eu posso beber lá pra caramba. Adoro, mas assim, mas tem outras coisas maravilhosas no centro. Muitas. E eu estou fazendo campanha agora para o centro, assim, já consegui, você já mudou para o centro. A Cíntia Pilan, que está aqui, mudou para o centro, apaixonou pelo centro. A Marcela está no centro. Todo mundo aí no centro. O Rodrigo, que te ajuda lá no planejamento, lá está morando no centro. No centro agora, também. Tá do lado de casa. Todo mundo. Cara, o centro é maravilhoso. Agora, deixa eu falar uma coisa. O Buenão você morou. O Buenão você morou, ali perto do Sesc. Desceu o Palace ali, umas dois Sônia. Agora, quando eles vão lá fazer deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tem que tomar muito cuidado. E o Fofô não vem pro centro? Eu já chamei ele, mas... É que eu moro no Campos Elíseos, né? Que é um, ele nasceu que é um bairro praticamente equiparado. Vamos falar disso. Eu fui aquela vez, daquela praça maravilhosa que tem lá. Rômulo Morante. Rômulo Morante. Que praça linda. E ele me falou, nós passamos a nossa infância aqui, eu, Maraca. Que coisa linda. Não, aquela praça... Eu tenho história com aquela praça também. O cara que era praceiro naquela praça, ali tinha uma fonte luminosa também. Tinha uma fonte. Ele cuidava da fonte. Eu perdi uma camisa do comercial lá. Eu nadava na fonte. Então, eu perdi uma camisa e ela foi pro ralo. Ele resgatou a camisa, ele foi me entregar. Aí tinha minha vizinha, porque eu tinha 4 anos. Minha vizinha que me levava. Chamava Cida, um beijo pra você. Os dois se conheceram, ele me entregando a camisa, os dois se conheceram, se casaram. Ele é um pipoqueiro que fica no centro de vez em quando ali. Ela ajuda ele vendendo pipoca também ali. Os dois estão juntos até hoje, cara. Uma história muito louca, assim. Pipoqueiro. Antes ele cuidava da praça lá. Se não me engano, Juversino, alguma coisa assim. Então, ele me contou essa história lá. Porque o Campão também... Graças à camisa do Bafo que caiu. Mas quem é do Campão não sai também, né? O Joel não sai do Campos Elíseos. Se você pega o centro, Campos Elíseos e Vila Tibério e Santa Cruz, né? Quem é não sai, né? Quem é não sai. O Joel mora agora na rua Ametista. Eu acho esse nome tão bonito, né? Ametista. O Joel mora na Ametista. E ele não sai do Campão. Fala, pô, Joel... Não, o Campão é o que dá, bicho. A Vila Tibério é a mesma coisa, no Braga. Do Braga com aquele jornal maravilhoso. Não, e eu acho que a Vila Tibério tem muita história também, muito legal, que dá pra tu vir aqui fazer ali dá uma divisão legal também. Nós tivemos uma época na Vila Virgínia... O Cauim nasceu na Vila Tibério, não, né? Não, o Cauim é o seguinte. Na verdade, quando nós começamos o Cauim, a gente passava filme na rua e tal. E aí nós pegamos aquele cinema que agora foi o Gilson e agora é estacionamento. Lafayette 1084. Perto de casa. Que era o Cine Mirage. Nós pegamos ali. Aí, quando nós fomos fazer o filme Ferradura Quebrada de Barretos, precisava de uma empresa, e eu não sabia. Eu tinha 19 anos. Aí eu fui fazer o filme, e a prefeitura tinha que dar o dinheiro, e um dia eu fui receber, o cara falou, cadê o CGC? Eu falei, o que é isso? É o CGC, cara, você não tem CGC? Eu falei, não sei nem o que é isso. Aí fui falar com o nosso querido Luiz Eduardo Garcia, que era o diretor regional do planejamento. Deixa eu só avisar os desinformados. CGC é o novo CNPJ. Era um registro. Antigamente chamava CGC. Eu não tinha. Aí o cara falou, eu fui falar, ele falou, você tem que ter alguma coisa. Eu falei, o Cauim, Grupo Cultural Cauim. O cara, mas não, isso não existe. Mas não tem registro. Registra onde? A gente tudo anarquista, vai registrar. Você é anarquista comunista também ou não? Não, eu era anarquista de anarquismo. Eu fazia sociologia na época, né? Eu sempre gostei muito. Mas depois eu quero te perguntar se você tem amigo bolsonarista. Você tem? Vários. E você foi amigo do Maluf também? Você já conheceu o Maluf? Não, eu entrevistei o Maluf. É? Não, eu entrevistei o Maluf no Boca Livre, aqui em Ribeirão, e o Maluf conseguiu para mim uma isenção. É uma coisa mais louca do mundo. A gente alugou um cinema em São Paulo.
Isso é uma loucura. Cineclube Elétrico. Isso é uma loucura. Agora o Júlio até vibrou o coração dele. Isso é uma história do Maluf. Isso é engraçadíssimo. Você conhece? É porque o Maluf, ele era um político muito hábil, ele é muito hábil. Essa história aqui, Ribeiro, é a coisa mais louca do mundo, cara. Nós vamos entrevistar ele no Templo da Cidadania, porque não lembra, o Templo da Cidadania era uma casa de 3 mil metros quadrados, você foi lá várias vezes, você foi, que era a sede do Cauim, por uma época lá, do Ribeirão e Sena, era tudo ali. Banda Cauim, toque da lá. Eu fui muita feijoada lá, Pasqualim, quem fazia feijoada era o Canarinho, Pasqualim era o meio de campo, o meio de campo. O cozinheiro era o Canarinho. Vendia uns convitinhos. Não, ele que fazia tudo, ele era fazia o bloco berro, ele e minha mãe, eles eram os festeiros da casa. E o Canarinho que fazia a feijoada. Mas esse negócio do Maluf, um dia ele foi lá, cara, para dar uma entrevista, cara, não tinha celular. E ele chegou lá, ele entrou e tava a gente lá esperando o Zé Avelino Franco do Amaral, que levou ele lá. Ele chegou, entrou, ele falou, tudo bem, cachaça, tá, resolvi aquele negócio seu lá, que é o que eu estava contando antes. E aí ele falou, Marcelo, trouxe cerveja para mim? Eu pedi cerveja preta, hein? Marcelo, mas ele foi no Marcelo, era o Marcelo e o Odônio que entrevistavam. Marcelo já tinha Colorado? Já tinha. Não, essa outra história era anterior, mas essa que eu estou falando, quando o Coisa foi candidato a prefeito, o Zé Avelino. O Zé Avelino, PP, ele estava no PP. Aí o que aconteceu? Ele começou, aí ele falou, Odônio, e eu dirigi no programa, ele olha, tinha 2 caras fazendo o programa, o Tupinambá e o Mel. Ele falou assim, Tupi, se você for fazer câmera, me pega do lado. E Mel, e ele sabia quem era quem. Mas como é que ele sabe? Não tinha celular, não tinha essas coisas. Aí, na hora que saiu, ele falou assim, cadê a Marina? Que é minha irmã que só trabalhava à tarde. Eu falei, não tá. Ela só vem à tarde, né? Tudo bem, o Zé Avelino contou tudo. Tá bom. Foi embora, o Zé voltou, o Zé era muito amigo meu. Eu falei, Zé, como é que você contou tudo? Ele falou, não contei. Ele tem uma assessoria muito boa, mas ele saber quem é quem e que cada um faz no programa, ele tem que ter decorado assim. O cara falou, o cachaça é aquele assim, assim, assim. Ele tinha um negócio mandou as características. mas ele sabia tudo. Ele sabia, sabe? Ele tinha eu não sei como é que era o jogo. Ele tem uma outra história que é maravilhosa. Quando pegou fogo no Pedro II, nós fomos fazer a Associação dos Artistas e Amigos da Arte. Eu lembro, o Chuta estava nessa. Então, o Chuta estava. O Grupo Nós era o Soma. Era o Soma. E o Chuta era. O Chuta era um dos 2 grupos, o Grupo Nós, o Kiko Zambi. Nós juntamos um punhado de grupo. E um dia, cara, o Maluf estava lá, na escadaria do Pedro II, e o Chuta era muito doido, muito escandaloso, muito grande. E o Chuta, eu vou lá, eu falei, você é doido, cara, segurança não vai deixar a gente nem chegar perto. Eu vou. Não vai, Chuta. Aí, cara, o Chuta chegou com tudo. Subiu. Maluf, vagabundo! Aí a segurança segurou o Chuta e o Maluf falou assim, chama ele aí. Pegou o Chuta, pôs a mão na boca do Chuta assim, eu adoro esse pessoal. E o Chuta, e o povo fotografando. E eu adoro. E a segurança, de repente, deu um beijo no Chuta, a segurança segurou, cheio de foto, como se o Chuta estivesse abraçando ele. Apoiando ele. Eu não te falei, cara. Deixa eu contar uma pra você, rapidinho. Maluf também. Eu tinha 11 anos de idade, eu era muito alto. Eu contei essa história aqui. Mas na época... Para a idade... Mas na época, com 13 anos, todo mundo achava que eu fosse chegar em 2 metros. Eu parei de crescer. Com 15 anos, eu parei de crescer. Mas eu era muito alto para a minha idade e o pessoal deixava eu trabalhar e ninguém descobria. Aí eu fui trabalhar com política, Fábio Meireles me contratou, ele era candidato a senador. No partido do Maluf, né? O Maluf candidato ao governo do estado, Fábio Meireles candidato ao Senado, e me contrataram com 11 anos. Quando o cara descobriu, chamou minha mãe lá, falou assim, mas esse menino aí, vou ter que mandar ele embora. Cara, eu fiquei triste, ele falou, não, vou deixar você trabalhar, mas fala pra todo mundo que você tem 15, fala pra todo mundo que você tem 15. Naquela época não era igual hoje, cara. Aí eu comecei a trabalhar e trabalhava Fábio Meireles, senador, e Maluf, governador. Aí puseram a gente numa perua e fomos pra... A gente ia pra Batatais, num comício em Batatais. Naquela época tinha showmício, tinha show antes. Resolveram que antes, pararam em Brodowski, montaram lá um caminhão, puseram um show cheio de gente em Brodowski. O Maluf chegou lá, vamos fazer Brodowski e Batatais depois. Tá bom. E como ele tava com Batatais na cabeça, ele chegou lá e falou assim, povo de Batatais. Aí todo mundo, Brodowski. Ele falou assim, eu sei que é Brodowski, minha amada Brodowski, mas eu quero saudar o povo de Batatais e o povo da minha amada Brodowski. E todo mundo,
sabia tudo. Cara, ele sabia de manhas, tudo, Não, né, e cara? essa história era tão louca, assim, nós alugamos um cinema na Rua Augusta, e eu fazia parte da comissão de cinema, e o Cauim já existia, e eu fazia parte da comissão de cinema no Estado, Secretaria Estadual da Cultura. E ele era prefeito. E o governador, não lembro se era o Quest ou se já era o Fleury, mas ele era prefeito. Aí nós alugamos esse prédio lá, tiramos uma placa lá de aluguel. Eu não estava durou bastante tempo o elétrico. E eu cheguei lá um dia, os caras falaram, levinha. alugamos o cinema. Vamos alugar, o Cauim tem que ajudar. Era Bete Menezes, então era o Quest, porque era Bete Menezes a secretária. Bom, aí chegou uma hora, nós descobrimos que não tinha imposto, não pagava o imposto fazia uns 10 anos, municipal. O cinema? O dono do prédio. Hoje é uma faculdade, lá, na Augusta, quase número 1000. Aí, porra, caramba, o que nós vamos fazer? Eu falei, porra, vamos devolver. Aí chegamos pro cara e falamos, vocês assinaram o quê? Amadorismo total de gente de cultura. Pô, e o que nós vamos fazer? Eu falei, olha, vamos falar na prefeitura. Os caras falaram, cara, nós somos tudo comunistas, vamos falar na prefeitura. O prefeito é o Maluf. Falei, cara, mas nós temos que falar com algum lugar, não vamos fazer. Nós estamos levantando dinheiro para fazer a obra, tudo não vai poder inaugurar. Aí, pô, eu lembrei do Marcelino. Pô, Marcelino é amigo do Maluf e o Marcelino é amigo nosso, pô. Marcelino Romano Machado. Tinha o jornal aqui que a gente publicava tudo de cinema lá. Aí eu vim falar com o Marcelino. Falei, Marcelino, você falou assim, não, Cachaça, deixa, vamos arrumar. Depois a gente fala com o doutor Paulo. E, tudo bem. Um dia ele me ligou e falou, você pode ir para São Paulo? O doutor Paulo vai te receber. Eu fui. Peguei todos aqueles processos, todo mundo me esperando lá, e fui na prefeitura. Dona Marinha. Ela chegou, Marcelino ligou, o que é? Mostrei para ela, falou, então, doutor Paulo não vai poder te atender, ele foi para não sei aonde. Eu falei, saquei, né? Papo furado. Então, tá bom. Saíram, falou, mas deixa aí. Eu falei, deixei, saí todo mundo rindo de mim. Cheguei lá, pô, babaca, você é idiota, você acha que o Maluf ia te receber? Eu falei, tá bom, esquece. Mas deixei os papéis lá, deixei. Ele falou que ela vai examinar, deixa ela examinar. Nós estamos perdidos mesmo. Uns 15 dias depois o Marcelino, vai lá de novo, o Maluf vai te receber. Eu falei, puta, vambora. Chamei lá todo mundo, Maluf vai me receber. Vamos lá, pô. Dona Marinha, tudo bem, seu Cachaça? Tudo bem. Então, o governador viajou, o prefeito viajou, eu falei, foi em Campos do Jordão, vai tocar piano. Eu falei, mas desculpa. Ele falei, então tá, mas eu achei que tá bom. Eu fui sair, ela falou, o senhor não vai levar os papéis? Eu falei, vou. Então, vê se tá tudo certo. Ele tinha liberado os 10 anos. Nossa. Pelo menos isso. Era o que eu queria. Eu não tava nem aí com o maluco. Não. Eu saí com aqueles papéis todos, eu saí os caras rindo. Babaca. Vamos fazer não tinha internet, vamos fazer vaquinha, vamos chamar os artistas, os atores, tudo para fazer uma campanha. Eu falei, aqui, ó. Sabe? O meu amigo Paulo assinou tudo aí. Ótimo. Não, acabou, resolveu. Mas ele era político. Não, é assim, por mais que... É uma coisa assim, eu tive muito... Eu acho, Caixa, que assim, as pessoas hoje, elas conseguem perceber um pouquinho mais do que é a política e do que são as pessoas na política. O que eu não gosto é do cara que fala assim, eu não sou político. Então não existe, né? E tá aqui na política, tá fazendo política. Às vezes tá 10, 20 anos na política e ainda falando que não é político. Tá errado, né? O ser humano é político, o cidadão é político. A vida é política. Agora piorou muito. O que eu acho assim, é uma coisa tão doida. Assim, eu sempre tive relação política muito séria, com muita gente. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Estão me cobrando aqui para pôr o Fofão na conversa. Ele não entra. Não, ele já falou que a parte dele ele quer que o Cachaça fala. Ele vai falar. Então o Cachaça... Eu tô aqui com o meu cliente, né? A relação é essa? Então tá bom. Você sabe que aqui nós somos coadjuvantes, né, cara? Porque nos trazer num programa com o Cachaça é pra gente ser coadjuvante, não tem como. Ô, Gibi, você sabe que a gente tava pensando semana passada, né? Aí falou assim, vamos chamar o Cachaça? Vamos. Aí pode ser só o Cachaça, pode ser só o Cachaça. Só o Cachaça tem história. Você viu o que ele falou, se você quisesse, ele gravava 3 programas com você aqui. Você põe na frente do microfone, bebendo. Então, batendo um papo, eu tô num bar. Não, mas você sabe que primeiro, nós já estamos batendo um recorde aqui hoje nesse programa. Já foram 4,5 litros de chopp. Isso nunca tinha acontecido no programa. Ele tá na metade do programa. Eu nem tomei nada, eu só falei. Tá. É o Fofoco também, mesmo. Isso é verdade. Ele não fala nada, ele não fala nada pra beber. Agora, te contar uma coisa, Caixa. Quanto mais... Isso é uma tática minha também. Eu trago as pessoas aqui, a gente toma cerveja... Eu tenho certeza. E aí todo mundo pro segredo do final. As coisas, principalmente isso, Gibi. Por isso que eu acho que eu já vou contar meu segredo aqui agora, antes de beber mais.
Porque você pode contar. Mas eu vou fazer igual o João Kleber. Segura aí. Sabe por quê? Beleza. Eu quero falar desse chopp aqui. Gostei. Chopp levíssimo, né, cara? Bom. Quem fabrica? Claro, chopp fabricado em Ribeirão. Ó, os caras usam aqui o chopp de Ribeirão. O chopp de Ribeirão Preto. Adorei. O Cervejaria chopp Claro. de Ribeirão Preto. Você sabe que lá no nosso Memorial do Aquífero Guarani vai ter uma torneira para cada chopp. Ah, então já vamos De- falar para pra eles. cada colocar. choperia de Cada Ribeirão. choperia de Ribeirão. Então já Só vamos- vai poder ter chopp de Ribeirão. Já Só vamos de falar com a Ribeirão, turma legal, da Claro, hein? vou falar com o Marco. Que falar... legal. Não, falar com eles, nós vamos ter a torneira. E falar com o Calil também, porque, claro, o chopp você encontra lá na Beer Shop do nosso querido amigo Calil. Beer Shop Express, que fica ali na Rua Luiz Barreto, nos Campos Elíseos. E o Calil é o cara que faz qualquer negócio para você levar ao Beer Shop. Se você precisar de chopeira, ele tem. Precisa de chopeira elétrica, chopeira de gelo, tudo. O Calil resolve seus problemas e ainda é um bom papo, cara. Você vai lá, Calil, ele vai te contar a história da cerveja, da Claro, dessas coisas todas. E está no Campos Elísio, Campão. a 3 quarteirão da minha casa. Ô, Caixa, você sabe que É bom que se beber demais, eu já posso dormir na sua casa. Ó, nós tiramos um segredo do pessoal do Chopp Claro aqui, que o mestre cervejeiro deles era mestre cervejeiro da Antártica. O cara trabalhava na Antártica, na época não chamava de mestre cervejeiro, chamava de químico, lembra, Caixa? Era o químico da fulana. Tem muito E Antártica. o cara era químico. Talvez você até conheça ele. Se você não conhecer, você já bebeu muita coisa que ele fez. Não, com eu devo certeza. conhecer, sim. Tem a Com lenda. certeza você quem é. Tem a lenda, né, da torneira Da do pinguim serpentina. que vem desde Que- não que- sei que onde. coisa. Será que lá Isso. na, Sabe que eu quase perdi. Na na Claro. Claro não tem uma torneira que vai direto pra casa Você do sabe- fofão, não? Deve ter. Você sabe deve que eu quase perdi uma grande verba por causa disso? É. Por causa dessa bobeira, dessa lenda aí. Essa É lenda, mesmo, você cara? vê, Tem a ó, ver essa com torneira? verba, cara? Não, não. Não, me conta essa aí, eu quero saber. Eu Então, ó, já resgatei quase um. perdi por causa de uma sacanagem. O João Gilberto Sampaio, que morreu há pouquíssimo tempo, Aham. com quase 90 anos, mais de 90 anos, o João, eu fazia a Semana do Prefeito. O que é a Semana do Prefeito? Eu tinha uma produtora, a primeira produtora que teve em Ribeirão Preto, eu e Luiz Eduardo Garcia, que morreu há pouco tempo atrás, seu grande amigo. meu irmão. Aliás, nós estamos falando de muita gente que nos deixou Nossa. há menos de um ano. Não, todo há pouco, mundo, há 2 anos. em menos de um mês foi o Paulinho Camargo e o Luiz. Pois Né? é. Morreram um mês de diferença um do outro. com a Luiz, mesma idade. Paulinho, o João Gilberto faz pouco Não. tempo, Pascoalinho. Faço todo pra mundo. além. Bom, aí o que aconteceu? Eu fazia lá a Semana do Prefeito. A gente filmava a semana. O secretário de imprensa era o Zé Fernando Quevenato. Então você vai vendo as desgraças que era. E eu fazia a Semana do Prefeito e passava na TV Record. E a gente, putz, era um barato. O João Gilberto, o dia eu parei para o filho, um pouquinho antes dele morrer, eu encontrei o filho dele. Aham. O João? É, lá na prefeitura. Tá na prefeitura. Aí eu contei umas 5 histórias do pai dele, ele ligou para a mãe dele e falou: mãe, eu tô com um cara que ele tá contando umas histórias do pai, eu não tô aguentando. Ele falou: é o Cachaça. Ela matou na hora. É o Cachaça. É para acreditar. E o Zé Fernando era o... Então, cara, toda semana eu gravava com ele e era uma piada. Aí um dia... Cara, e o João Gilberto, só fazendo um parênteses, é um prefeito injustiçado, Era um né, gênio. cara? É Esse cara justiçado fez porque esse cara fez coisa pra caramba. Fez coisa em Ribeirão, Gibi, pra caramba. Cara, ele Não tinha uma semana que ele não tentou abriu. há alguns anos ser candidato a vereador, não foi mais eleito vereador, mas foi um dos grandes Mas ele prefeitos. abandonou aquela que ele ia ser vereador, ele saiu no meio. O cara, Foi a Malu entrou o do cara fez a Via Norte, cara. fez Não tudo. dá pra gente Não, pensar ele Ribeirão era- Preto sem ele ver. era- ele era Fez- uma figura. Ele fez vários viadutos O aqui Zé em Ribeirão Sarney lá, Preto. Ele fez aquele Depois mudou. CMEI João Gilberto Sampaio, que era Cara, o nome do filho eu dele. inaugurava coisa com o João, era direto. E o secretariado. E tem um cara que eu não conheci, que é o Gilbertinho, filho dele, também fala muito Nossa, bem, genial, cara. genial. Quem trabalhava com o Gilbertinho era a Cris. Cris Bezerra, Rodrigo Arenas, Mas o João Gilberto era uma coisa tão doida. Bebé trabalhou com o Gilbertinho. Bebê. Mas o João Gilberto era uma coisa tão doida. Eu morria de rir, porque ele era muito engraçado. Ele era muito engraçado e ele fazia umas coisas que era inacreditável. Um dia eu me lembro assim, ele não tinha celular, não tinha nada. Ele foi falar um negócio lá e eu tinha um dublê de S. O que é isso? Ele não falava S. Ele falava, você... Aí eu que era o Kodak, falava... Entendi. Era tudo, eu falava tudo assim. Entendi, cara. E você nunca sabia se ele estava tirando um sarro ou se ele estava falando sério. Aham. Aí um dia, cara, o Tupi me ligou, alguém me ligou. Ligaram lá na produtora, estava editando um negócio, falou, Cachaça, você tem que correr aqui, porque ele não quer gravar. Eu cheguei lá e, pá, você é o diretor de merda, você some. Era para gravar um take. Foi, pô, era a camisa dele, estava uma camisa vermelha. Naquela época, bicho, o equipamento era uma câmera desse tamanho e reverberava algumas cores no sol. Eu falei, pô, João, essa camisa aí estava reverberando. O que é reverberando? Mostrei para ele, tá bonito. Tá. Eu falei, pô, uma camisa azul. E a gente levava. Não, azul eu não vou usar. Por que você quer azul? Eu falei,
Ninguém, não tinha argumento. Foi Brizola. Brizola só usa azul. O Brizola? Brizola só usa azul? Então tá, então vou pro azul. É mesmo, cara. Foi assim que você falou. Aí ele falava assim, por que estão querendo procrastinar a minha administração? Eu falei, meu Deus. Aí o Tupi no som falava, ele cara... já mandou um procrastinar. Não, é procrastinar. Procrastinar. Aí eu falava, João, pra que você tá querendo falar isso? Eu tô falando pro povão, vou falar pra quem? Cachaço. Vou falar pra quem, Cachaço, vou falar pra quem? Vou falar pro povo, eu só falo pro povo. Eu falei, tá, o povo não vai entender. O que quer dizer procrastinar? Ele falou, sei lá, pô, tô querendo me ferrar. Mas procrastinar, eu falei, mas não é procrastinar, é procrastinar. Eu falei assim, vai ficar porque eu achei bonito. Querem pouco. Falou? E ficou. E aí ele tinha certeza, porque andava, o povo amava ele, cara. Não tinha reeleição, se não tivesse reeleição, ele não ia sair. E aí o que acontece? Ele era o prefeito, o secretariado, velho. Olha só, o secretário da saúde dele é o Raia. Pô. Era o Raia. Olha que loucura. Da cultura era o Pozini. Pozini, meu irmão, né? Chegou o Jorge da Cunha Lima, secretário da Cultura do Montoro, que era o nosso patrocinador do Cauim. Cauim era ali na Lafayette 374. E o Jorge pagava tudo que ele pedia. Tudo. Cauim desconto constituinte, ele pagava. Aí o Jorge chega, e o Jorge fala, o Pozini me chamou, o Pozini era um amigão desde o cursinho. O Pozini me chamou e falou, Caixa, não levo ele para conhecer o João, não. O João só dá fora. Ia ser o quê? O Sesc estava trazendo a Bienal do Livro. E vinha o Pimenta da Veiga, que era o ministro da Broa de Milho, estava tudo aí. Aí ele falou, claro que vou ter que levar o cara do MDB, ele também é. Aí fomos lá na prefeitura no centro, onde agora da cultura, mas ainda era tudo dividido de Eucatex. Aí subimos lá, e o Pouzinho já esperando os fora, aquele negócio de doido. Aí ele chega pro Jorge, Jorge, foi isso aqui é lindo, não sei o quê, precisava fazer uma reforma, né? Eu falei, eu vou reformar. Aí na descendo ele falou assim, mas precisava fazer um tombamento. Eu falei, você tá doido. A Câmara Municipal ali, que foi clube de jogo, foi tudo, eu quis tombar lá para fazer um negócio moderno, quiseram tombar para fazer um negócio moderno, com a bateria, se eu tombar isso aqui, vou me bater. Ele achou que tombar... Era derrubar. Derrubar. Cara, aí nós fomos lá, e o Jorge já estava falando, essa cidade não existe. Nós fomos chamados pelo Pisani, que tomava conta da Antártica, que era um cara duro, grosso, para ir tomar um chopp lá. Aí eu levei o secretário da Cultura, chegamos lá, cara. O Pisani, o Jorge falou assim, aquele negócio do chopp, da Serpentina, é gente de sacanagem. Falei pro Jorge, lógico que é verdade. Verdade. Às vezes você liga em casa, já não é mentira, não é verdade. Aí o Jorge, Serpentina sai daqui e vai lá pro Pinguim. E passa, às vezes eu moro no centro, às vezes sai em casa. Aí ele chega. Liga a torneira de casa, passou um chopinho. E um almoço lá, e ele fala assim, o Jorge Poeta, morreu há pouco tempo, foi presidente da Fundação da TV Cultura, morreu há pouquíssimo tempo. E o Jorge chega pro Pisani lá e fala assim, escuta, então falam desse negócio aí da chopeira, eu achava que era uma besteira, que era mentira esse negócio da chopeira. É claro que é mentira, eu sou um idiota para acreditar nisso. Eu vi minhas verbas tudo desmoronando. Ai, cara. Não, ele olhava para mim, ele fazia assim... E aí à noite, cara, a noite é o melhor da festa. A noite vai inaugurar o Pimenta da Veiga, o prefeito, tudo inaugurar a Bienal, e o João Gilberto me sai com essa maravilhosa. Bienal do Livro. É a melhor coisa que eu já fiz na minha administração. Vai ter uma Bienal por ano. Cara, aquilo era um circo, todo mundo ria. Aí eu falei, mas será? Vai ter uma Bienal por ano. Até hoje eu não sei se ele sabia, porque ele era muito. A Malu, a esposa dele, ela falou, ele sabe tudo, mas eu não sei. Ele é culto, né? Mas ele era muito doido, cara. Essas coisas que ele falava, era uma coisa... Confunde. Não, ele falava, mas ele era muito esperto, porque ele sabia que isso... Quem andou muito com ele era o Marinho Sampaio. Sim. O Marinho tem... Às vezes sento eu e o Marinho para contar a história dele, a gente ri o dia inteiro, porque não tinha uma gravação que ele não vinha com uma surpresa. E sempre aquelas coisas... Cara, não dá para falar que eu tenho que fazer um programa sobre ele, porque eu já venho lembrando 1.500 histórias. Bom, vou fazer o seguinte, eu tenho que dar uma segurada aqui, porque primeiro que chegou mais uma para você, Cachaça, tá aqui, mais um, claro, e hoje a gente está acompanhado, como sempre, aqui do Minas Frios, cara. Minas Frios é outro lugar que eu indico.
Sexta-feira sempre pra mim é dia de Minas Frios. Todo dia é dia, mas sexta-feira, Gibi, se eu não for no Minas Frios antes, abastecer levar pro final algumas de coisinhas, semana. eu não Minas entro em Frios casa, cara. Minas Frios ali do lado lado da da Câmara. Do lado da eu vou lá Câmara. sempre. ali, do Você lado vai, da viagem. Caixa? Eu nem sabia que chamava É Minas bom ou Frios. não é, Caixa? Eu Muito vou lá, bom. e tem umas coisas que é completamente diferentes. Eu fui lá uma vez com o Odoro para buscar no seu. E você, toda vez que eu vou visitar Cara, você. lá é muito bom, a variedade é enorme. A dona lá, vocês vão ficar apaixonados, lá- porque ela é muito gente E o boa. maior barato Acabar é com o essa seguinte, florzinha. e tem Vai aí, tem vai. um punhado de coisa lá que é muito mais barato que supermercado. Mas Diferente, muito mais barato. é. Não, produto que eu compro, não vou citar o nome do produto, e supermercado há Muito anos, mais chego lá, mas muito mais barato. Muito. Aí eu cheguei em casa e disse, por que você comprou isso? Eu fui num lugar assim e é muito legal. Posso O pessoal te te indicar uma indica. Gibi, você já pegou o parmesão caseiro deles ali, que é Não, o parmesão fabricação? Eu gosto daquele Bom demais. Eles fritinho, inventam. aquele fatiadinho, que até o Eles Marcelo comeu, sabe? O provolone, aquele provolone Nossa, fatiadinho. provolone, muito bom. Cara, Uma e delícia. assim, sempre com preço muito legal, porque eles são distribuidores também, Caixa. E a Edneia tá sempre com a gente aqui, patrociando o nosso coisa. Hoje podcast. tá uma delícia aqui. Tá uma delícia. Fresquinho. Ó, vou fazer uma coisa inédita, vou Inédito comer. mesmo, viu, cara? Aliás, eu vi Pega duas a coisas, pimenta. eu vi Não, duas daí coisas é inéditas demais. do Cachaça nas últimas semanas. Ele comendo enquanto bebe, porque quem criou a máxima, e é verdade isso, Que o Fofão citou. a comida entristece a bebida, foi o Cachaça. Pior que não foi. Não foi? Quem foi? Não foi nem o doutor. Quem criou isso aí? O doutor adotou. Quem criou isso aí é o seguinte. Não, é aquela. Não tem uma dupla que chama Antônio Cajocaf? Ah, É esse muito não famoso. da minha época. As peripécias do amor. Senhor. Pô, esses caras foram um sucesso. São dois baianos. Eles vieram aqui há pouco tempo gravar com o Tabanco Malandro. Ah, legal. Mas eles são famosíssimos. Foram na minha época. Mas é Antônio Cajocaf. Coloca aí que você vai ver. É uma coisa de doido. Muita música. Muita música. E esses caras são incríveis, são maravilhosos. Você não sabe qual é um, qual é outro. Um deles era casado com a Maria Medalha. O cara falou assim, a mulher do Antônio Carlos Jocaf. E sempre a gente encontrava com eles. E uma vez a gente estava num bar do Jorge lá em Brasília e o Jorge levava comida, 2, 3 dias bebendo, aí o cara não comia. Mas esses dois também não comem. Aí um deles falou, é que a comida entristece a bebida. O Sócrates falou, acabou. É isso. É um mote que ele levou pro resto até morrer. A comida entristece. E é verdade. Virou um lema. E é verdade. Você está bebendo, vai comer. Hoje, Eu vou te falar, eu não bebo, né? Então, quando Tô eu bebo, vendo. eu tenho que dar uma beliscadinha pra acompanhar. Eu já gosto. Mas quando você foi ser genro do Canarim, você já sabia da fama do Canarim? Já sabia, já. Hoje, Aí eu não tem bebia, como, né? até os 40 anos de idade eu não bebia. E assim, existe uma cadeia produtiva aqui nessa mesa que é responsável por eu beber hoje, né? Passa por aqui e por ali. Porque quem ensinou esse cara a beber, quem ensinou o Fofão a beber foi o Cachaça. Não demorou muito, viu? E não foi tão difícil. E quem me ensinou a beber Fácil. foi o Fofão depois. Aprendeu rápido. Aprendeu Garoto rápido. esperto. Uma sexta-feira. Já deve fazer uns 10 anos que Ou mais, eu conheço. hein, Assim, faz 10 anos que eu conheço ele, mas você sabia que ele era produtor dos comerciais lá da Modelar, né? A Modelar foi meu primeiro emprego. Cara, Modelar. Tem Então- muita gente que não sabe o que é Modelar. Era a maior rede de Kiko Calil, varejo Kiko aqui, Calil, né? Lembro. Eu fazia todas as propagandas no Então, Mar. A assim, Modelar tem tudo que você quiser, a Modelar, Eu a fico- felicidade em seu lar. Essa Essa aí- musiquinha era da sua época, cara? Era, eu fazia as propagandas todas. Então, Tinha- naquela época, eu dirigi já, tudo às vezes quanto é eu já coisa. tinha cruzado com ele. Eu fazia lá dentro, fazia com o Miele, Pelé. Sócrates já fez, Miele, Mas Pelé. assim, o Miele e o Pelé eram os garotos de propaganda. Propaganda. Mesmo. E aquele O cara- rapaz que fazia as promoções lá também, que eu esqueci. E o Kiko, né? O Kiko era um Ô, grande cara, você irmão. conviveu com o Miele também, cara? Eu fiz muita propaganda com ele. Mas assim, foi pra noitada com ele aqui já? em Ribeirão. Aqui. Aqui em Ribeirão. Porque o Miele era o cara da Ah, noite em Miele São era- Paulo também, né, No cara? Rio, não. Miele era um gênio. Eu sempre fui mais amigo do Jaguar. Do Jaguar. Eu sempre fui mais ligado, até hoje. Uhum. Agora está com 91 anos, é um milagre da natureza. Que eu acho Mas que Jaguar não produz mais. Não... Todos os dias. O do jornal É. O Dia, na Folha de São Paulo, Aham. ele desenha todos os dias, Cartoon. com 91 anos. Pô. Todos os dias ele produz. É uma coisa. Será que a gente chega lá, Gibi? Ele é uma... E aí o cara, Ó. ninguém. O segundo Jaguar, só um cara bebeu mais que ele na vida, que era o xará dele, Sérgio Ferreira, que era o grande Sérgio cientista Ferreira. daqui de Ribeirão, que era xará dele, porque ele chama Sérgio Jaguaribe, porque o Sérgio bebia bastante também. O Jaguar é uma coisa assim, é imorrível. Está com 91 anos. Eu falei com ele semana passada. Então, e aí, Horrível, há uns ótimo. 10 há uns Eu tô 10 me cuidando anos. pra isso, hein?
Cara, eu tô vendo, Gibi, você tá não, treinando faz mais de 10 caramba. faz. Ô, Gibi, você fez uma corrida esse final de semana aí? Eu fiz a Flashback Night Run, cara. E você foi com uma pessoa ajudando a pessoa também? Como que é? Na verdade, hoje eu posso me considerar um corredor amador aí, né? Eu tô treinando para a primeira maratona de Ribeirão Preto, que vai acontecer em janeiro de 2024, né? Nunca teve maratona em Ribeirão Preto, Não, já teve tem. Não, tem a meia maratona da Tribuna. Aquela do Tribuna. O Tribuna é A a meia. meia. Eu falei, você sabe que lá, acho que foi inspirado em mim, aquela maratona. Mesmo? Dá pra, é lógico, é um atleta que tá aqui. É um atleta. O Eduardo, eu adoro, né? Uhum. E a gente gravava os programas. Esse a gente boa também. Ah, sim, você tem que trazer ele aqui. Tribuna, vamos trazer. E a gente gravava lá no Templo da Cidadania, lá e ficava bebendo e tal. E ele falava, vou fazer a maratona. Eu falei, então me inscreve. Ele falou, Cachaça, se eu te inscrever, é capaz que eu consiga todo mundo, né? Porque você nunca... Você? Não, eu nunca fiz nenhum tipo de exercício, a não ser andar. Eu ando o dia inteiro porque eu não sei. É o princípio da corrida. Não, mas ele anda demais, cara. O dia todo. Eu tô lá no centro. O Cachaça de domingo, ele sai andando, vai, corta o centro, vai na Portugal, na feira. Aí come, como chama aquele negócio que você compra lá pra fazer vitamina lá que você faz? Cúrcuma, sabia dessa? Comprei sábado. Você quer viver a vida inteira? Cúrcuma. Toma cúrcuma. Sarou cachaça, cara. Sábado Cachaça. Domingo faz agora. com que ele consiga continuar bebendo aí. Eu não sei se faz. Porque assim, isso aí é o seguinte, o canarinho... Ele vai falar que é placebo. Não. Placebo. Eu e o Canarinho, a gente inventava tudo. A gente o Canarinho era craque nessas coisas. Uma vez, cara, nós descobrimos um negócio. Veio o Collor e foi um desastre para a cultura. E o pior, porque assim, no nosso caso, quando ele fecha a filme, assim, você não tinha filme. Porque antigamente é o seguinte, o cara para trazer um tubarão, ele era obrigado, desde o governo militar, ele era obrigado a trazer os filmes de arte que ninguém queria, então a gente passava. Quando o Collor fecha tudo, ele fecha quem fiscalizava. Então ninguém trazia mais nada. Nós ficamos sem filme. Cauê fechou. Aí vamos fazer outras coisas, né? Fechou o cinema, né? Aí vamos fazer a agência cultural da Vila Virgínia e tal. E aí eu e o Caraninho começamos a inventar essas coisas para shiitake. Fizemos junto. E eu fui criar peixe. Aí nós começamos a inventar tudo. Ia inventar coisa saudável. E a do shiitake era maravilhosa. O Gibi sabe bastante do Canarinho também. Foi genro do Canarinho. Foi genro. Eu trouxe a fotinha dele aqui, ó. O garoto aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse era o Enxadrista. Dava aula pra... Sensacional. Que é época da figura tatu ainda, né? Imperdível. Isso aí... O Canarinho faleceu em 2007, né? Acho que é 2005, mais ou menos. Legal, cara. E foi há pouco tempo atrás. Assim, e o Gibi, você já viu que é uma enciclopédia. Eu mesmo de foto. Eu tenho relíquias, eu guardo tudo. Mas saudosista pra caramba. Esse negócio então vamos inventar coisa pra ficar saudável. O cara aí fala assim, Cachaça, nós temos que inventar um chiclete de boldo. Né? Já mete um chiclete de boldo. Pasta de boldo. Pasta de dente de boldo. De manhã você já tá. E o cara aí era gênio de ficar inventando essas loucuras. Vamos criar shiitake. Vamos fazer um curso de shiitake em São Paulo. Saímos daqui, viajamos de ônibus, chegamos lá no curso de shiitake e um japonês falava, ok, fazia. E o japonês era cheio de fazer piada. E piada com, vocês vão tomar o shiitake, vão ficar, não sei o quê. Aí o Guarani falou pra mim, Caixa, é o Vando-san. Que tinha o Vando, né, cara? É o Vando-san. Mas aí vocês plantaram o shiitake? Plantamos shiitake. Era alucinógico, alguma coisa? Não, shiitake não. O shiitake... Shiitake é igual, é tipo chimera. Cogumelo do sol. Só que é o seguinte, nós fizemos uma cerveja... Olha que loucura. Um dia, o shiitake, vamos fazer um chopp de shiitake. Marcelo da Colorado, lá no Templo, fizemos um chopp, pegamos um lençol de linho da dona Ilza, mãe do Fê, do Ratão, e curamos aquilo. E filtramos aquilo lá. Aí o cara falou, não posso vender isso, não posso pôr vou fazer pro Templo. Como o Templo a gente ficava lá direto, levou pro Templo toda a produção. Isso consumia fácil. Aí, cara, de repente, cara, nós inventamos a cura da cirrose pelo álcool. Porque nós bebemos uma semana, ninguém tinha ressaca, ninguém tinha nada. Chopp de shiitake. Você não falou isso com o Marcelo nunca? O Marcelo que fez. Foi o Marcelo que fez? Só que o Marcelo, para não vender, não podia vender. Porque não tinha... Então o Marcelo falou, vou fazer, nós vamos consumir. O Marcelo fez. Ele é aquele japonês maluco que morreu ano passado, que era... lá da Colorado. Trabalhava na Colorado também. Todo mundo fala dele. Ele era incrível. Ele era incrível. Só sobrou, daquela turma, só tá o Magrão lá. E aí, cara, ele fez esse chopp com shiitake e, além de tudo, era gostoso pra caramba. Mas aí você fica pensando, até passar
regularizar, porque no Brasil tem umas coisas que não passam, né? Demora, ninguém entende. Mas então eu não descarto futuramente vir isso, Não, né? vem, Porque daqui vem. uns anos Não, nessa nessa época, inclusive, eu vou te falar um negócio. A gente conseguia passar as coisas que ninguém passava, porque tinha um ministro da Agricultura, que é meu amigo, que é o Wagner Rossi. O Wagner falava, vamos testar, pô, por que para as coisas no país? Aí passava. Porque o Wagner era muito dinâmico. Legal. Sabe? O Wagner falava, tá aqui, vamos ver isso aí. E até o fim. Você falou do Wagner Rossi, deixa eu falar uma coisa. Cara, vamos falar do Cauim. Eu quero te perguntar sobre o Cauim. Eu não sei se já pode falar, mas aí já tô tirando. Se não puder, você fala só um pouquinho. Mas tá vindo um Cauim novo por aí, né? Tá vindo... Não é um Cauim novo. É o segredo do cachaça, esse aí. Deixa eu concluir. Esse é o segredo do cachaça. É o segredo que ele quer contar? O ciclo que o Maraca falou, né? Aí foi há 10 anos atrás. Foi mais de dentro, foi não. Foi no hotel. É, porque eu tava fazendo a contabilidade Não, dele e fui porque entregar uns documentos mas pra o ele. Sócrates estava vivo, não estava? Não, já tinha morrido? acabado de falecer. É porque o Sócrates faleceu faz 13 anos. Vai fazer 13. Aí fui lá na gastronomia Cauim, entregar uns documentos para ele assinar, Era no né? Hotel Comfort. E geralmente... Que era a esposa do Evaldo. Grande Solange. Quem me apresentou o cachaça foi a Solange, a esposa do Evaldo, né? Aí o cachaça falou assim, não, já é 5h30, você não quer ficar aí tomar uma cerveja? Eu falei, não, eu não bebo cachaça, e já vou voltar para casa. Ele falou, não, senta aí. E aí ele me apresentou a cerveja Colorado Cauim. A Cauim. Aí... Que já é uma cerveja mais forte, não é uma cerveja... Não é a Pilsen. Não é a Pilsen. A Pilsen é a fraca. A forte é a Índica. Aí eu iniciei lá, aí fomos até 7, 8 horas da noite. Tava o Cachaça e o Ratão. Flávio Favoreto. Flávio Favareto e o Ratão. Favareto O Ratão, que era o pró-reitor da universidade lá em Cuiabá, e o Flávio Favareto, que era o dono do hotel, do restaurante. E aí na semana Flávio seguinte... Condeixa Favareto. Que foi Flávio candidato a vice-prefeito. Candidato a prefeito. E aí na semana seguinte eu fui lá e presenteei o Maraca com uma Colorado Cauim, aí ele também Aí o Maraca começou. Quer dizer que a culpa é do Cauim, da Colorado, não minha. Da Cauim, né? Da Colorado, Cauim, não minha. O gosto veio por causa da Vamos Colorado. culpar o Flávio Favareto, ele não tá aqui, né? E eu falo, cara, eu não bebi até 40 anos, eu não tomei uma cerveja com meu pai gostava de tomar uma cerveja. Por sinal, mas eu te conheci num bar. Sim, bar do meu pai. No teu pai, que eu ia buscar o Paulinho Camargo pra vender as rifas. Paulinho Camargo, cara, um dos maiores artistas de Ribeirão. Paulinho morava no Quintino ali. Era o padrinho de noite do Caraninho, né? Que a gente inventava o nosso padrinho. Então cara, o Caraninho adotou o Paulinho Camargo. O Cachaça sabe, eu tinha uma relíquia, sumiu, né? Eu perdi. O Paulinho, ele ia todo dia no bar de manhã ler jornal. Meu pai comprava o jornal, então ficava lá no bar, ele ia lá ler jornal. Ele terminava, ele pegava sempre um cigarro, vinha naquele pacote, você abria o pacote e deixava em cima do balcão para fazer a anotação. Ele pegava jogava na mesa e começava a escrever os rascunhos, os esboços, não, desenho. Mas, cara, coisas lindas. Assim. Ele fazia muito rascunho. Muito, caixa. E ele lá, cara, quando terminava, eu pegava, ele ia embora e deixava. Eu falei, cara, guardava, ia guardando. E guardei, cara. Só que eu acho que eu guardei tão bem guardado que eu não... Um dia aparece. Essas Nossa, se aparecer, eu faço questão, dia aparece. Eu encontrei uma exposição. No mesmo dia que eu te encontrei lá, no bar que eu tava com o Marcelo, passou lá o filho do Leopoldo Paulino, e um filme que eu fiz com o Leopoldo era original, foi para uma exposição e sumiu. Você fez um filme com trigo também, né? Eu fiz o Boia Fria, o trigo, me Foi, acho esse que filme o maior filme seu, Caixa. Eu como diretor, né? Produzi muita coisa, mas esse filme é um barato, porque eu fiz esse filme em 80, na época da greve de Guariba. Grande Trigo, né, cara? Orador, né, cara? Era do cara. Que orador. Não faz mais, não tem mais político igual. Na verdade é o seguinte, eu fiz um filme sozinho, o Trigo me ajudou muito, já no final do filme, o Trigo não sabia tudo de Boia Fria. E foi uma época, assim, agora foi uma loucura, porque quando eu comecei a filmar, a gente começou em película, né? Aí nós fomos para Barrinha, né? E foi naquela noite que estourou aquela greve. E ninguém estava lá, cara. Porque tinha o Padre Bragueto, tá vivo. O Padre Bragueto jogava um bomba, ele jogava de volta. E um dia, e a gente com filme, película, todo mundo com vídeo e tal. E a gente lá, vamos voltar. Cara, eles filmaram a revolta. Então, mas nós não voltamos, porque aí o Padre Bragueto falou, não, dorme lá na casa paroquial, lá.
vocês ficam aí. A gente não tinha dinheiro nenhum, uma câmera desse tamanho, mas película. Aí vamos dormir lá, pô, estoura o negócio de madrugada, só tava nós lá. Então nós trocamos aquelas imagens todas, nós filmamos, depois saímos trocando para fazer o filme. E no final, o Trigo era irmão, né? Trigo, Beteia. E esse negócio de política, de pessoas... Eu tive uma parceria muito... O Ribeirão, para mim, é uma loucura, porque assim, um dos grandes parceiros do Cauim, pouca gente sabe, Coraúce, sobrinho. Coraúce, sobrinho. Não só do Cauim, Ribeirão, né? Então, Pedro II, ele tem uma história. Flávio Favaretto e ele, foram eles que recuperaram, que fizeram. Copa São Paulo, ninguém sabe, foi quando ele era secretário de Estado, então, Coraúce, sobrinho. É uma loucura. Ele que... as pessoas... Ele não criou, mas ele nacionalizou a Copa São Paulo. Não, é assim, politicamente, então tinha aquelas brigas, o Trigo de esquerda, outro de direita, que nada. O Wilson Antônio foi um irmão, cara, quando eu lembro... Nós vamos ter que fazer um só para falar de política, viu? Porque nós passamos batido dessa celebridade. Eu tô contando um negócio aqui que o pessoal falou assim, pô, eu fui lá e resolvi um negócio com o Maluf via por causa do Marcelino. Quer dizer, isso, hoje você vê, Ribeirão, tudo que tem é parceiro nosso. Porque o que você tem que entender é o seguinte, as pessoas quando ficam radical, elas pedem, por exemplo, você tem amigo Bolsonaro, eu tenho amigos. Quer atender? O que eu tenho medo de polícia... Você fica almoçando com o bolsonarista direto, né? Meu vice-presidente, até pouco... Seu sócio lá na Palco... Não, meu vice-presidente, que era o Evaldo. Também. O Evaldo. Meu irmão, tive com ele hoje de manhã. O Evaldo tem que trazer aqui. Hoje eu rimo tanto. Ele é bom. O Evaldo é maravilhoso. Não, mas eu tava falando do seu contador também, né, cara? Pois é, mas aí é que tá. Com todas as... Eu tenho muito mais gente, com todas as brigas que eu tive da vida... Eu discuto do caso do Bolsonaro, que eu acho que o Bolsonaro de todo mundo. O Bolsonaro de todos que eu conheço é o menos político. Porque assim, ele não quis ser político, ele negou a política. Não, eu não sou político. O Maluf nunca falou isso. Ninguém falou. Não. O problema é o seguinte: é que as pessoas têm que conversar. Porque é o seguinte, eu tinha uma bobeira, eu fazia sociologia lá na Araraquara com 17 anos. Aquela época, na época da ditadura, ainda prefeito era o Geisel. Quando eu entrei, entrou o Figueiredo. Naquela época, a gente falava assim, ninguém aceitava nada. Você foi perseguido? Eu vi muita gente presa. Aconteceram várias situações. Eu cheguei a ser preso. Tinha muita fake news também. Não tinha. Não. Ali, quando o cara é morto, não é fake news. Quando o cara leva choque, não é fake news. Mas assim, mas morria gente. O problema é o seguinte, o problema é que eu aprendi, por exemplo, eu me lembro do Lula, a gente não gostava muito do Lula, principalmente o pessoal do Partidão. Mas eu me lembro uma vez, eu vi uma foto do Lula com o Murilo Macedo, jogando sinuca. Eu falei, mas cara, esse filho da puta é vendido. Tá jogando sinuca com o ministro do Trabalho. Até que depois de um tempo, eu falei, mas lógico, o cara vai jogar um taco na cabeça do cara. Eu fui defender essa tese, os caras queriam me bater. E quem levantou que era? Porque a gente era radical de não conversar. E o que é isso, gente? Política é conversar. É arte, né? É uma besteira do caramba. É isso. Os extremos é que é difícil. Não, e outra coisa que eu aprendi na vida é o seguinte: se eu perder um amigo. Por político, não é isso. Amigo. Não é o problema disso. Por exemplo, eu perdi a eleição, o Bolsonaro ganhou a eleição, eu fui derrotado. Pô, tudo bem, ele ganhou. Agora, eu vou perder um amigo, então, o Bolsonaro ganhou de mim 2 vezes. Eu perdi, levou meu amigo. Você sempre falou isso. Agora, falando em política, Gibi, cara, a gente conversa às vezes e você tem se mostrado muito... interessado. Eu diria que mais do que interessado, né? Muito por dentro das coisas e tal. O que é política para você, assim? Não tão interessado, é exatamente isso, né? Eu tenho interesse em me interessar mais, né? Eu acho que... É isso que falta para as pessoas. A política, para mim, eu acho que é fazer o bem. Isso. Né? Quando você entra para a política, você tem que pensar que você vai fazer algo de bom, né? Procurar fazer algo de bom. Resumiu o que eu penso. É um resumo muito simples. Mudar a vida das pessoas. É uma ferramenta. E eu entrei em várias situações que me fizeram pensar em fazer cada vez mais o bem, né, cara? Quando teve a pandemia, a Luísa se prontificou, ela tinha escola e tinha um estoque todo de alimentos para a escola lá que ela tem. E esse estoque estava lá parado e ela se prontificou a fazer marmitas para os moradores de rua, né, para o jantar à noite, só que ela tinha receio de entregar, por se tratar de uma mulher e tudo mais. Então ela fazia as marmitas e eu entregava. Então eu convivi com essa questão, né? Na pandemia eu fui entregar a marmita aí, acho que 40 noites aí, mais que isso, acho que 2 meses. Toda noite a gente saía com 100,
120 marmitas e fazia a entrega. Eu levava meus filhos para ver essa situação toda que a gente estava acontecendo, já era um pouco mais aliviada a pandemia, todo mundo de máscara, tudo certinho. E aí eu me vi, né, fazendo algo. Eu sempre ajudei uma coisa ou outra ali, levo algumas coisas lá no lar de vez em quando também. Você tá sempre lá. Sempre que posso, participo das Júlio festas. é presidente do lar Padre Euclides. Então, esse negócio do lar é uma coisa que eu adoro, né? Muito legal. O lar, você falou, leva as coisas. As festas lá são deliciosas. E o dia a dia do dia lá, isso a gente deve esse maluco aí. Porque eu fico... Olha, gente, eu trabalho em ONG. Qualidade de vida. Eu trabalho em ONG a minha vida inteira. Quer dizer, eu tenho 62 anos, eu comecei com a UIC com 16, quer dizer, minha vida inteira eu só fiz isso. Trabalho com televisão, fiz sociologia, mas a minha vida é ONG. Minha mãe que adorava esse negócio de ONG, minha mãe tá... E era uma coisa assim, eu tenho um irmão que é dentista, ele teve que fazer o implante do seu sorriso. Ronaldo. Ele fez o implante do seu sorriso, minha mãe falava, tem que fazer. Mas eu fico encantado com o lar. Eu queria que você falasse um pouco, para quem não conhece. Por exemplo, minha mulher é de Ribeirão, ela tem 66 anos e tal, e ela nasceu em Ribeirão, e ela fala, amiga dele, eu conheço lá de passar em frente, porque é uma coisa para quem é de Ribeirão, é histórico. E por que você casou com a Bárbara? Isso aí é uma invenção sua e do Sócrates. Por que ele casou? Porque a Bárbara tem 2 bar no nome. Olha que desgramado. Bárbara! Eu tenho que aguentar. Muito bom. Se tirar um afro, eu queria que você falasse lá. Porque assim, as pessoas não conhecem. Hoje eu falei para a Bárbara de lá, ela falou, então, eu só passo em frente, porque é a coisa mais espetacular do mundo aquilo lá, cara. Muito gostoso. Eu tenho um projeto pro lar, né? Que a gente estava falando a respeito da corrida e tudo mais. Hoje, como corredor amador, eu tô treinando para maratona lá, mas a gente também tem um grupo aqui em Ribeirão que chama Pernas Solidárias. Que é o que eu vi sua foto. Exatamente, que a gente tem triciclos onde a gente leva pessoas com deficiência, PCDs, para correr. Esse final de semana você falou, eu fui para uma corrida de rua que teve, eu levei minha mãe, que minha mãe é amputada, é minha mãe, cara. Foi mais orgulhoso ainda por se tratar da minha mãe. Cara. Ela é amputada transtibial e sempre tem, né, aquela pessoa que é idosa e às vezes tem essas questões, não gosta muito de sair, socializar e tudo mais. E eu me vi correndo, entrei para esse grupo, nós levamos pessoas com deficiência para correr durante os finais de semana. E aí eu coloquei minha mãe nessa parada também e a gente foi para essa corrida e é muito legal. E eu cheguei a conversar com o Glaumir na intenção de fazer um fim de semana por mês, pelo menos assim, com os idosos do lar Padre Euclides. Eu não sei se existem idosos lá dispostos a isso, mas com certeza tem que querem dar um passeio no final de semana, correr, tomar uma vitamina D ali, entendeu? Só que a gente tem que conversar a respeito de autorizações, aquelas coisas, né? De poder tirar os idosos de lá, se tem que ter um acompanhante ou não. Existe uma burocracia muito grande, mas é uma vontade que eu tenho de levar, cara. Porque a minha mãe, alguns nas corridas, com 66 anos, você viu na foto, ela ficou super feliz, cara. Super. Nem eu achei que ela fosse ficar tão feliz assim. Legal demais. Sabe, chegou lá o pessoal cumprimentando ela pela iniciativa também, né? Porque às vezes o idoso fica lá sem fazer muita coisa e tem uma vontade de sair, socializar mais. A socialização que minha mãe teve nessa corrida foi sensacional. Todo mundo aplaudia quando via. Gostavam tanto da minha iniciativa quanto da iniciativa dela de se dispor a ir para uma cadeira e ficar lá meia hora correndo, 5 quilômetros e tudo mais, entendeu? Então foi muito gostoso. É uma vontade que eu tenho. Eu vou te falar uma coisa. A socialização é uma das preocupações nossas. Importantíssimas, com certeza. E lá tem essa socialização de fato. Inclusive, com as festas, eles se divertindo, 6 refeições por dia, filme. Bruno passa... Uma vez por semana. E eu tava morrendo de rir, porque assim, eu sou dos velhos. Eu sou velho, eu podia estar lá. Já tá chegando. Não, já passei. E o Bruno hoje traz o nome do Cine Clube Canarinho. O Cine Clube Canarinho. É isso. O Cine Clube Canarinho é o Cine Clube Canarinho. Toda quinta-feira ele passa o filme, mas além de passar, ele debate, ele apresenta o filme, ele debate com os idosos, ele provoca ali isso é muito a interpretação do filme. Deixa eu cortar vocês. E é aberto para a comunidade também, que quiser ir lá assistir. Eu vou cortar vocês só para fazer um registro aqui que eu preciso fazer. Eu sempre falo isso pro Cachaça, quem não tem gratidão não tem caráter. A gente tá falando de entidades sociais aqui, nós não viemos aqui para falar de entidade social, mas nós estamos falando de 2 caras que estão à frente de 2 entidades que mudam a vida das pessoas,
Gibi sabe disso, o Cauim, cara, já formou milhares de telespectadores em cinema. Foi a primeira oportunidade para muitas crianças de assistir um filme, comer uma pipoca, tomar um suco. Na maior tela de cinema de Ribeirão Preto. Na maior do Brasil, né? Do Brasil. Do Brasil. Cinema, né? E o Júlio cuidando lá do Padre Euclides, que é um lugar... E assim, e aí eu não vou falar só do Padre Euclides, que até isso o Júlio fez. Hoje, as ELPIs não trabalham uma separada da outra. Isso. Elas já são todas Isso co-irmãs. Co-irmãs. Então, eu posso falar do Lar Padre Euclides, do Lar dos Velhos, da Casa do Vovô Albano, Lar Santa Rita, todo mundo trabalhando junto, buscando o direito dos idosos. Isso é um negócio muito bacana. E vocês têm uma coisa em comum, e aí, por isso que eu tô falando, quem não tem gratidão, não tem caráter. Baleia Rossi é um cara que sempre teve, tanto lá no Padre Euclides, muito forte. Nós temos, por exemplo, o Padre Euclides hoje, Gibi, se você quiser levar os idosos para correr, os nossos vovôs ali para correr, hoje o Júlio tem uma van lá de 14 lugares, tem veículos, tudo que o Baleia foi, levou. É para eles correrem ou para ir de van? Não, vai de van e lá o Gibi coloca isso. No Pernas Solidárias nós temos 11 cadeiras, 11 triciclos. Na PCDs. E é legal que a gente vai somando, né? Você estava falando assim, eu estava falando do Wagner aqui, mas eu gosto de falar do Balé, porque assim, eu era meio do João Rossi. Do avô dele. Não, inclusive, essa semana chegou uma mensagem lá do gabinete do Baleia de uma emenda impositiva que ele acabou de aprovar essa semana. Mais 50 mil reais. Eu tô com lá 60 dele agora que chegou essa semana. Mas você sabe que eu fico no pé dele, né? Para ele não esquecer das nossas entidades. Ele tem dado um respaldo muito grande. Ele me ligou na sexta-feira para dizer que ele também, além das emendas que estão vindo, ele também está tentando, Caixa, fazer com que projetos como a Lei Paulo Gustavo, que a gente aprovou recentemente, possa chegar o quanto antes para entidades como o Cauim, né? E possa fazer a diferença na vida das pessoas. Eu estava conversando, é uma coisa interessante pra caramba, quando a gente une nisso. Sábado, acho que eu estava conversando com o prefeito, bate-papo, e o Pedro Leão junto e tal. E eu falei, pô, a gente podia fazer. Eu falei, o Maraca me levou para conversar com o pessoal de ônibus, que vai ter muito ônibus para a gente poder. A gente precisa juntar para comprar. Aí, eu não estou entendendo. O Cauim leva as escolas, quem mais? Padre Euclides, eu falei assim. Cara, vocês estão tudo unidos. Nós estamos tudo unidos. Não tem essa, é uma ONG que cuida de criança, outra de... Não. É ONG, tá tudo junto. Então nós estamos lá, tá o Bruno com o Cine Clube Canarim, que passa filme lá, vai passar na maçonaria lá no nosso amigo lá do Portela, entendeu? Tá e o Portela tá junto. Na pá, e aí um vai ajudando o outro. Se a gente não unir, meu irmão, não tem como. Sabe? Não tem. E é tão comum, né? Quer dizer, ele está falando de cadeirante. Ele tem uma van lá que já levou muita gente no cinema com essa van, que é a coisa mais louca do mundo. Tem uma que é adaptada e outra para 14 lugares. Essa de 14 lugares é uma loucura. O Caixa, você falou do prefeito. Se você fosse prefeito de Ribeirão, você poderia... Qual é a primeira coisa que você ia fazer, cara? Prefeito de Ribeirão tem que ser bate-pronto, não pode ficar pensando muito. Sem dúvida é renunciar. Sensacional. Sensacional. Não tenho vocação. Primeira coisa que você faz. Melhor resposta de todas. Eu não tenho vocação. Muito bom, cara. Política é uma vocação. Eu me lembro, cara, a gente era tudo moleque, tudo da mesma idade. E eu era o único que era conhecido, por causa do Cauim. Então tinha lá o Antônio Estério de Araújo Castro, que era da Convergência, o Palocci, que era da Libelu, o Lepera, que é a prima da minha mulher, que era do Partidão, o Max, que hoje é cirurgião plástico, que era do PCdoB, e eu era do Cauim. Então tem que lançar um candidato. Bom, o único que é conhecido da nossa idade é o Cachaça. Eu falo, querido, é vereador, mas isso não vai acontecer nunca. Nunca. Esses dias o Cachaça estava tentando me convencer a umas coisas assim. Mas você é do meio, eu não sou. E o Gibi? O que você faria, Gibi? Cara, acordou prefeito de Ribeirão. Eu sou totalmente a favor da cultura, né, cara? Tô com uma camisa do Mandela aqui. Camisa linda. Diz, a educação é a arma mais importante para mudar o mundo. Então eu acho que investir em educação, investir em cultura. Eu traria muitos espetáculos diferentes para Ribeirão. Eu adoro teatro, adoro cinema. Então eu acho que eu focaria nisso. E no esporte, que é o que hoje faço também, né? A corrida de rua aí, eu acho sensacional. A atividade física
não faz bem só para o físico, faz bem para a mente também. Então eu acho que tudo que eu fosse fazer seria voltado para cultura e esporte. Não sei exatamente o que, mas seriam meus focos. E o Fofão? Não vale chopp para todo mundo. Cuidar da saúde, educação e segurança. Já ganhou, já. Ganhou. Tem meu voto. Não, tô brincando, assim, porque embora eu seja dos números, né? A paz mundial. Dá uma de mim falar que me ajuda muito lá na gestão do Lar Padre Euclides, aí eu ter todos os números nas mãos, né? E eu consigo direcionar de forma assim... Administrar da forma que eu acho correta e tal. Mas a parte da assistência social, eu acho que é algo que eu me identifiquei ali e não consigo mais sair. Né? É igual o prefeito um dia falou, né? A assistência social é um trabalho sem fim. Então ele nunca vai ter fim. As pessoas comem todo dia. Eu me identifiquei muito nessa área e eu acho que eu ia mais do que o esporte também, né? Porque a gente é do basquete, né? Tentou ser do futebol, não deu, fomos pro basquete. Também não. Tá difícil, mas... Tá difícil, mas é mais fácil que o futebol. Quinta-feira eu tava lá com o Totô, lá na RT. Tá voltando, Totô é lenda. É lenda, né? Mas eu acho que a assistência social é algo que eu gostei muito de estar vivendo. Tá, agora, então eu fiz essa pergunta para vocês, é lógico, né, cara? Eu sempre gosto de ouvir o que as pessoas têm a falar. E assim, a melhor resposta do universo foi essa do Cachaça. Sensacional, renunciar. Mas não tem vocação Cachaça, né? Você sabe que, cara, eu tô hoje aqui entre amigos, né? E com pessoas muito importantes na minha vida mesmo. O Cachaça sempre foi uma referência. Quando eu fui secretário de Cultura, cara, com todas as dificuldades que a gente teve, a gente conseguiu fazer no Cauim vários projetos. Acho que talvez seja dos anos, se não foi o que mais levou, perto do que mais levou, a gente correu, fez parceria com o Procon, fez Cabuque, Ribeirão em Sena. O interessante, assim, quando você fala cultura, o Cauim, não. O Cauim é uma ligação de vários grupos. Vários grupos. O Cauim faz isso. E é isso. É antigo, né? É muito antigo. São 44 anos, velho. Agora, deixa eu falar uma coisa desse cara aqui também. Gibi, você sabe que eu chego em casa e minhas filhas adoram esse cara, né? Minhas filhas têm os piercings dela já e tudo é o Gibi. Não tem outro cara que a gente confia, né? A Patrícia também não confia. Então vai lá no Gibi, o Gibi vai com muito cuidado, vai explicando para elas e tal, e não sei o quê. Então tem um fã-clube lá em casa também do Gibi. O Gibi, ele tava falando assim, você era metalúrgico, né? Eu era metalúrgico. Sou torneiro mecânico formado pelo Senai com muito orgulho. Não, mas eu acho um barato, quer dizer, e hoje você trabalha com piercing. Que é o metal. Ele fica metal. Eu uso paquímetro até hoje, né? Porque você faz a medição de joias. Eu não sabia desse negócio. Que loucura. Foram 4 cursos do Senai. Torneiro mecânico, ajustador mecânico, pneumática e hidráulica. Que barato. Trabalhei na IPAB, ali atrás do Magazine Luiza, lá no Campos Elíseos, Indústria Paulista de Interface de Borracha. Foi. Quem fechou? O Beijo trabalhava lá. O Beijo trabalhava lá. Eu fiz Senai em 1990, cara. Em São Paulo, Morvan Figueiredo, lá na Moca. Ô, Gibi, cara, e sempre é bom dizer, né, cara, o piercing e a tatuagem são duas coisas que caíram no gosto, principalmente do brasileiro, mas no mundo, total, assim. Em geral. Mas tem que sempre tomar cuidado, né, cara? Colocar... sim. Nós somos CIPs. Serviços de interesse para a saúde, né? Não somos da área da saúde, mas somos de interesse para a saúde. Então, é uma coisa importantíssima você se preocupar. Anualmente, eu participo de congressos para me atualizar em relação à biossegurança, em fisiologia de pele. Então, tem muita coisa. A gente acha que... Tem até um lema que nós temos, né? Que não é só um furinho. Né? Não é só simplesmente ir lá e perfurar. Você tem que ter estudos, conhecimentos técnicos. E acaba sendo uma arte também, né, cara? Porque, assim, apesar de ter muito mais a ver com a área da saúde e tal, você consegue trazer para a pessoa uma beleza, uma estética que ela está procurando. A autoestima está totalmente voltada para tatuagem piercing. Eu recebo clientes lá que falam assim... Eric, eu não tô num dia bom. Eu vim fazer um piercing porque eu não tenho. Não. Falei Eric aqui porque eu não tô num dia bom. Eu vim fazer um piercing porque eu tô estressada. Eu tenho uma cliente que toda vez que ela fica meio estressada, ela vai lá fazer um piercing comigo. Tem cliente que vai fazer tatuagem, entendeu?
Isso traz um alívio, assim, pra pessoa e a autoestima também. Porque quando você faz uma tatuagem, você chama atenção. Isso. As pessoas começam a ver isso. Nossa, você fez uma tatuagem nova. Nossa, que bonita! E aí a pessoa já se sente melhor. Sabe quantas tatuagens quando você tem você hoje, fala cara? que é bonita, algo que você tem é bonito, a pessoa já começa a se sentir melhor, né? Você sabe quantas tatuas você tem? Não dá porque eu comecei a cobrir, né? Tem uma... Eu tinha por baixo, aí comecei a jogar por cima os famosos arrependimentos, né? Que a gente tem. Que é o seu? Amorosos, alguns assim? Pode-se dizer que sim. Na verdade, às vezes, nem por necessidade. Eu tenho o nome dos meus filhos tatuados, sobrou o da Yara aqui, que tá aqui ainda, mas os dos outros filhos eu já cobri por uma questão de um projeto que eu tenho hoje em dia de fazer umas tatuagens no meu corpo, um fechamento que a gente fala, né? Onde eu tive que cobrir o nome da minha mãe, o nome dos meus filhos, mas não porque eu não queria mais homenagear e tudo mais. Mas não dá mais pra contar também as tatuagens. Sabe outra coisa que eu queria falar, cara? Você também já formou muita gente. Eu sei que tem muita gente que trabalha hoje com piercing, até com tatuagem. Também, você não é tatuador, mas você profissionais que passaram pelo caras, meu estúdio, exato, e iniciaram lá. A Paula trabalhou comigo. Eu que iniciei a Paula lá nas tatuagens. Ela passou uns anos lá trabalhando comigo e depois ela seguiu. Isso vai ficar para um caminho outro papo, próximo, tá? Porque nosso tempo tá acabando. A Joyce não para de mandar eu... Vamos. Terminou. O negócio com o cachaça rende, não tem como, cara. E ó, uma enciclopédia aqui com a gente. Cara, a gente não falou nem 10% do que o cachaça podia falar. Eu queria contar... Mas eu faço isso pra gente poder voltar. Eu queria que o Cachaça contasse segredos do Cajuru, que ele tem muito, senador, do Sócrates. Nossa! Muita coisa. Eu acho que você precisa... Um novo Cauim. Não, mas eu acho que é o segredo. Não é. Eu acho que você precisa fazer... Já saiu a podcast com uma pessoa só. Porque às vezes duas pessoas você não tem tempo suficiente. Mas é mais gostoso assim. É que numa roda... A ideia é essa. Eu nunca tinha feito com 4. Nós não fizemos com 4, né? Eu trouxe o Júlio aqui. Muito mais legal. Por isso que a Joyce ficou, põe o Júlio. Mas o Júlio não queria nem entrar aqui. Não, é mais legal. Ó, agora vamos lá. Só pra gente fechar, eu queria agradecer vocês. Eu é que agradeço. Agradecer sempre meus parceiros aqui. Tomamos um shopping, ainda tem, viu, Caixa? Eu não sei como você parou, por favor. Eu não parei, eu fico meio assim. Você se serve, então agradecer. Até bebi hoje. Agradecer a Claro, agradecer o Minas Frios, agradecer o Beer Shop também, mas fazer um agradecimento especial. Vamos. Fazer um agradecimento especial à Harmônica Produtora. Cara, a gente é tratado aqui, eu não sei nem como agradecer esses caras. A gente chega aqui, parceiro, tá tudo pronto, parceiro. Não, olha, agora eu posso fazer um podcast. Agora eu posso falar isso pra vocês. Eu acho que eu sou de Ribeirão Preto, o primeiro cara a ter produtora aqui. Foi a Tecimagem, eu e o Luiz Eduardo, Tecimagem Cauim. Isso aqui está muito lindo, cara. Não, tá parabéns. E o tá Thiaguinho, perfeito. Caixa, o Thiaguinho, ele é de um perfeccionismo, cara. Teve dia que ele chegou aqui e ele foi pegando, virando a aba da lâmpada ali. Ele tem que trazer uma escada Magiros, né? Pra ele alcançar lá a aba da lâmpada. É porque toda semana eu tenho que fazer uma coisinha pra falar do Thiago, né? Então já... Não, mas olha, ele fez com a gente. Eu cheguei aqui dando um esporro nele. Eu vi teu portfólio, não tem lá o ministro, o Padilha, ele gravou. Pô, eu vou pôr sim, mas eu queria autorização. Foi autorização, você filmou, cara, foi você que fez. Ô, Caixa, eu tenho que agradecer 3 caras também. Agradecer o Zé, agradecer muito o Cássio, o João Batista e o Sérgio. 4 caras que são os caras da Vivace, da Painil e da iMedia. Vivace, Painil e iMedia são parceiros aqui do programa também. Não sei se vocês já andaram aí por Ribeirão Preto, vocês vão ver vários maracas aí numa parceria que a gente fez, vi né? também. Tô vendo bastante. Tá vendo? Não dá pra não ver também desse tamanho, né, cara? Desse tamanho é fácil. O painel inteiro. Você sabe que o Danilo Terra veio até fazer uma homenagem pra mim, porque é o laranja que a gente tá usando ali no painel ali, tá? Mas, ó, é o seguinte, cara. Então, agradecer mais uma vez a iMedia, Vivace e Painil, agradecer você que acompanhou a gente, que tem acompanhado a gente. Hoje o programa foi especial, eu sabia que ia render muito e que a gente ia terminar com essa vontade de falar mais, né? Nós temos um momento clichê aqui que, graças a Deus, não vou precisar perguntar para vocês, acho que não vai dar tempo, porque a Joyce fala assim... Pergunta o que inspira os caras, o que inspira. Então, vocês não vão precisar falar. Eu mostro. Mas pulando. Não, eu prefiro o segredo. Deixa eu pôr mais eu mostro o que me inspira. Você contar o segredo. Olha lá, olha o que inspira o Cachaça. O Cachaça é fácil de saber. Não, e graças ao Cachaça conseguimos bater recorde aqui. Claro, a Clara é muito boa, né? E o Cachaça hoje... 10 litros de chuva. Hoje foi bom, hein? Não, tá uma delícia, cara.
Eu acho que depois do programa, vamos dar um tempo por aqui. Podemos, não, mas rola. Depois... Se tiver ainda. Não, e tem uma coisa, cara. Ninguém. A Minas Frios. Hoje acho que foi o recorde. Todo mundo tá comendo bastante aqui. Não dá pra ver muito bem. Mas aqui, ó. Tem uns buracos. Tem uns buracos. Mas quando termina, cara, isso aqui não dura 2 minutos. É o segundo. Depois, né? Aqui. Depois que ele tá falando. Quando tá falando, não dá pra comer. O pessoal evita de comer. Mas o que eu queria perguntar pra vocês acham que vocês vão embora sem falar? Eu já tava achando que ia acabar e a gente ia escapar. Quero segredo, Gibi. Conta o seu primeiro, Gibi. Eu fiquei pensando a respeito desse meu segredo. Então, é difícil de você ter um segredo, né? Eu vou ser sincero, eu não me lembro de nenhum, não. Mas tipo existe assim, uma coisa... Tipo assim, você pegava aquela época de Emanuele no espaço, aquelas coisas assim? Cine privê. Cine Band privê. Isso aí era o segredo, né, cara? Era o segredo da nossa adolescência. Eu pego hoje. Naquela época eu não precisava, hoje precisa. Hoje precisa. Mas eu mandei pro Bruno, como é que chama, Bruno? Garganta Profunda. Esse é antigo, hein? E eu não assisti esse. Cara, tem um seriado na HBO que conta a história de Nova York dos anos 60, 70 e 80. Então mostra ali quando começou aquela zona que hoje... Aquela é uma loucura. Hoje é tudo muito lindo e tal, mas naquela época era uma zona de prostituição muito forte e tal. Então, cara, é muito bacana, eu indico pra vocês, só que eu esqueci o nome. Eu tenho até em DVD, mas não lembro o nome. E muito bem feito. E eles mostravam, Caixa, conta inclusive a história do Garganta Profunda, que era porque eles foram tirando as prostitutas da rua, elas foram entrando primeiro em cabines para fazer aqueles videozinhos de cabines, depois começaram a surgir os primeiros filmes pornôs. E nós estamos selecionando uma série de filmes, eu e o Bruno, para passar nas sessões, porque assim, ali no Memorial do Aquífero do Guarani, que é Cauim, então, vai ter junto com o Cine Clube Canarinho, de volta, e os filmes cult, que é Sexta-feira, Meia-Noite e tal. E o Garganta é um dos filmes cult. Nós conseguimos já os direitos. Então é uma das coisas cults. Meu segredo é que em 2024 eu tentarei a política como vereador. Já estou aqui me envolvendo um pouquinho já para conhecer um pouco mais. Já pedi a oportunidade de falar com você a respeito. Não é um segredo para mim muito. A gente não é um segredo para você, mas para as pessoas sim. Como a gente estava dizendo, e acho muito bom. Essa minha vontade de fazer algo, né, desde a pandemia, agora com o projeto do Pernas Solidárias, eu sinto cada vez mais vontade de querer fazer algo e nada melhor. Eu acho que você já deu uma resposta. Quando você fala que política para você é mudar a vida das pessoas, é isso mesmo. É uma ferramenta muito potente para você melhorar a vida das pessoas. Infelizmente, algumas pessoas não praticam política, praticam politicagem. Exatamente. Isso a gente tem que Como eu sou uma pessoa, posso dizer, um pouco conhecida, muita gente aí diz, você é o famoso Gibi, não sei o quê. Legal, né? Eu me vi na oportunidade de poder fazer isso e, quem sabe, fazer algo de bom aí, lutar por isso. Então, em 2024, aguardem aí uma candidatura. E agora o segredo do Cachaça é que ele também, mas ele vai renunciar depois, na mentira. Ele vai ser já para prefeito, já direto, entendeu? Eu vou lançar o Fofão para vereador. Esse é o meu segredo. Ele vai ser o meu vereador. Você vai aceitar o segredo do Cachaça? Como você tá? Mas daí eu vou renunciar igual ele. Nós somos de homem. Cara, você não quer pegar um segredinho daqueles que todo mundo gosta do Cachaça? É uma coisa de doido. Que segredo que eu teria? Ele conta tudo. Pra começar, dele, dos outros. O cara que chama Cachaça já não pode ter muita coisa pra esconder. Eu achava que era sobrenome, você acredita? Não, meu sobrenome é Zé da Silva. Zé da Silva. E o Lula brigava... Cachaça, então me conta uma coisa. Você já brigou de mão com... Já. Eu fiz judô, já briguei, já apanhei muito, já bati. Foi muito atropelado. Apanhou mais ou bateu mais? Muito pouco. Eu briguei pouco, mas já briguei. Já briguei de turma. E você brigou com algum amigo seu que você fala, puta, eu briguei com aquele cara? Com vários. A gente tinha uma coisa na nossa turma, a gente saía de porrada era todo dia, bicho. E aí somos amigos até hoje. Você tá com raiva de alguém? Nunca. Eu não tenho raiva, bicho. Como é que você vai ter raiva? Cara, a vida é tão curta. Mas, por exemplo, a nossa turma, que era Bel, Canarinho, Joel,
A turma que fundou o Cauim, a gente bebia o dia inteiro, a tarde inteira, a gente ria pra caramba. E saía na porrada. E pra terminar, o que é melhor, cúrcuma ou Viagra? Cúrcuma. Então Não, eu não tenho nada contra a química. Não tenho mesmo. Eu acho que tudo tem... Pô, sou fitofarmacêutico. Qualquer coisa que tiver que tomar, nós tomamos. E vamos lá. E se for, toma na testa. Sabe? Eu acho que assim, pra você manter um relacionamento, se precisar tomar 1 quilo de Viagra, você mantém, cara. Lógico, tudo é legal. Mas a cúrcuma é a natureba, né? Mas cuidado, 1 quilo de Viagra é muito perigoso. Eu ouvi dizer que eu tenho alguns amigos que morreram, que era Viagra. Morreram feliz. E o Fofão, tem um segredo, Fofão? Até tem, mas assim, quando é segredo dos outros, eu conto. Ou eu esqueço. Não quer perder o segredo. Você não quer perder o segredo. Sou amigo há muitos anos. Ou eu conto. Não, mas se eu tinha dele, eu já contei. Ele conta os meus. E se contar, você eu se não compromete. seguro nada. Não, eu tenho um segredo. O Fofão chega pras pessoas, cara. Eu tenho uma raiva disso, cara. Ele chega e fala assim... Ó, o Maraca aqui. Ô, Maraca, você lembra? Isso é horrível, né? cara. Eu coloca em cada situação. Não, até aí, aí você fala, não, lembro, quanto tempo, cara, e tal. Aí o Fofão fala, da onde? Não, ele fala, da onde? Quero ver da onde. Da onde? Você lembra mesmo. Putz, acaba comigo. Não, é horrível isso. Ele Então, acaba... aquelas pessoas que chegam e falam assim, você me conhece? Eu falo, conheço. Da onde? Eu falo, não sei lá, cara. Conheço da noite. Aqui ele fala assim, como é que eu chamo? Eu falo, não lembro. Como é que meu filho chama? Vou lembrar como é que você chama. Só que um dia eu vi ele, o cara falou assim, ô, Fofão, quanto tempo? Ele, tudo bem, tá? Eu vi que ele não tava conhecendo o cara. Aí ele falou assim, pra não perder, ele falou assim, e sua mãe? Ele falou assim, mãe, faleceu tanto tempo, Fofão, você não lembra e tal? Ele, puta, aí ele... Faleceu pra você, filho ingrato. Obrigado, viu? Adorei. Gibi, obrigado, irmão. Eu... Fofis, obrigado. Não posso deixar, como vai ficar registrado isso sempre que eu vou num programa, eu preciso mandar um beijo. Manda aí, cara. Gaia, Enzo, Yara, Luna, papai ama vocês. Luca também! Aê, cara. O Enzo, o Canarinho chamava de bigato de arroz. Tá desse tamanho. O avô. Assim, ó. Legal, cara. Bigato de arroz. Legal. Ó, obrigado, viu? Valeu, Obrigado valeu, aí valeu pela... demais, Maraca. Cara, passou uma tarde Vocês aqui tomando são- esse jogo maravilhoso. Eu venho mais vezes. Então Só tá chamar bom. de novo. Vou chamar. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais Papo com Maraca aqui, ó. Compartilhe esse Papo com Maraca. Diz aí o que você achou desses caras. Faz outra coisa. Se tiver alguém que você queira sugerir, vai lá no meu Instagram, Alessandro_Maraca. Vai lá, fala, ó, gostei do papo com os caras lá. Me chama fulano, chama ciclano. Papo com Maraca, toda semana, diretamente dos estúdios da Harmônica aqui no Fiusa Center. Obrigado a todos mais uma vez. Valeu, tamo aqui semana que vem. Tchau.